Salve, rapaziada do Pobrecast SP, estamos mais uma vez com um vídeo aqui. Faz um tempo que a gente está ausente, mas é devido a ter uns problemas aí. E hoje vocês podem estar me perguntando, cadê meu colega Daniel Ferreira? Não está aqui com a gente, que ele teve uma coisa para resolver pessoalmente, aí ele teve que ir. Então, como a gente já está uns dias sem gravação, aí temos a oportunidade de entrevistar aqui uma pessoa da hora mesmo. Então não podíamos perder por causa do Daniel. Meu parceiro, um abraço, mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Então é isso, Pobrecast SP, mais um vídeo para o nosso canal. Vou pedir para a galera aí, ó, quem já está inscrito, assiste, deixa o like. E quem não está inscrito, por favor, gente, vai lá, se inscreve, dá uma força pra gente aí, que a gente está contando a história da galera, né? A história da galera da periferia aí, quem não tem condições de ir no programa de TV. Então vem aqui no Pobrecast SP. Ó, rimou. É isso. Letícia é a convidada de hoje, minha amiga. Um prazer obrigado pela sua presença aí. Obrigada, Léo. E aí, me diga aí da onde você é, conta sua história aí pra galera aí. Às vezes a galera te conhece, mas aí não sabe a origem, não sabe a batalha que você vive aí, né, pra conseguir suas coisas e tal. Uma mulher super guerreira, entendeu? E a gente tem que agradecer e tem que contar essas histórias, porque às vezes agora a gente já tá tomando, as mulheradas tá tomando espaço na sociedade e aqui no Pobrecast também, porque a última que veio, a Maristela, mandar um abraço pra ela, e aí já tá seguindo, aí já veio a Letícia agora, então é isso. Diz aí, minha amiga, como é que é? Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui no seu canal, um canal maravilhoso, isso mesmo que você disse, né? Nós não somos celebridades aí dos holofotes, mas nós somos celebridades da vida, né? Das lutas, das batalhas, Sim. Das conquistas. Então eu tô muito feliz de estar aqui no seu canal. Então vou contar um pouquinho da minha história aí, espero que as pessoas gostem dessa história, que é a minha trajetória de vida, né? Então assim, os meus pais são baianos, né? Meu pai e minha mãe são baianos. O meu pai se casou com a minha mãe e ele estava passando um período muito de seca. Ele casou em 86, a Bahia estava com muita seca, falta de emprego. Ele tenta a vida em São Paulo, ele vem e deixa a minha mãe. E aí ele vem pra Diadema, arruma um serviço de vigilante numa obra, fica todo feliz e traz a minha mãe. Minha mãe chegando aqui, ela engravida, né, de mim, primeira filha. Ah, você foi feita em São Paulo. Em São Paulo. E aí, tem até uma brincadeira dos meus colegas que, assim, eles me intitulam baiana, né? E eu também. E eu falo assim, eu sou baiana. E um dia eu deixei cair um RG meu no trabalho e encontraram esse RG e descobriram que eu sou de Diadema. Então eles brincam muito que tudo de ruim que aconteceu foi depois disso, né? Porque descobriram que é mentira. Ali abriu a caixa da crise, eles brincam até hoje lá no trabalho por conta disso. Né? Mas a história em São Paulo dos meus pais, ela é muito curta. Então meu pai trabalha um ano, né, mais ou menos, eu acabei nascendo. E nesse mesmo mês que eu nasci, essa empresa que meu pai trabalhava, que ele era vigilante à noite, foi assaltada. Então o meu pai, ele passou por aquele processo do assalto, então assim, ele foi agredido, levaram a aliança dele, ele tinha um radinho que ele tinha comprado. E meu pai ficou muito triste. No dia seguinte ele chega em casa e ele fala pra minha mãe que não vai mais continuar em São Paulo e que nunca mais ele volta em São Paulo. E até hoje ele não voltou. Aí pegam eu, bebezinha, com um mês de vida, eles me contaram tudo isso. Colocaram tudo numa caixa, foram pra rodoviária Tietê, chega lá na rodoviária Tietê, a caixa abre, diz que as colheres caíram tudo, não tinha sacola pra botar, um monte de coisa ficou pra trás, porque o motorista falou, não pode levar essas panelas desse jeito, tem que ser embalado. Ele ia com a mudança dele. Sim, panela, garfo, copo, tudo. E a caixa abriu lá no meio da Tietê. E eu, bebezinha. Aí eles voltam pra Bahia. Chegando na Bahia, eles vão morar na casa da minha avó paterna, né? Uma zona rural, que inclusive meus pais moram até hoje nessa zona rural. Minha família toda mora nessa zona rural. Eu sou de Paramirim, Bahia. Não sei se alguém aqui conhece. Paramirim, próximo de Vitória da Conquista, Livramento, Brumado,
Macaúbas, essa região aí, Caturama, Botuporã, Aqui Novo, fica tudo ali próximo, a gente é do sudoeste baiano. Então, ou seja, a minha trajetória em São Paulo é da barriga e um mês de vida. Então eu sou baiana. Quase um ano aí, vai. Eu sou baiana, né? Da formação ao nascimento. Ao nascimento. E aí, chegando lá, né, minha mãe fica comigo na casa da minha avó já tinha filhos lá dentro de casa, casa pequena, uma vida muito difícil. Meu pai procura ajuda de uma pessoa que tinha uma casa, uma propriedade, uma casa muito deteriorada, uma casa abandonada mesmo, assim, a casa não tinha piso, não tinha nada, é uma casa lá estiorada, jogada, e meu pai e minha mãe limpam essa casa, eu bebezinha vão morar nessa casa. 2 meses depois que eu nasço, minha mãe engravida do meu irmão. Então, assim, eu e meu irmão temos diferença de 1 ano só. Eu nasci 3 de dezembro e ele nasceu dia 25 de dezembro do ano seguinte. Eu sou de 87 e ele é de 88. Então, assim, para além disso, né, de toda aquela dificuldade, ainda minha mãe engravida. E o meu pai vai trabalhar de meeiro. Não sei se as pessoas sabem. Meeiro seria? Meeiro é assim, você trabalha, você vai lá, a pessoa tem a propriedade. Ah, entendeu. Aí você tem que trabalhar naquela propriedade, pagar os trabalhadores, plantar. E quando dá aquela... Dividir com quem é o dono. Quando dá a plantação, você divide com quem é o dono, né? Meio a meio, por isso meieiro. Só que depois daquilo que resta para você ainda tem que dividir as sementes. Você tem que entregar para o dono da propriedade. Ou seja, meu pai ficava com 25% daquilo que produzia. Sim. Então era uma vida muito sofrida, muito mesmo assim. Quando eu já consigo mais recordar meu tempo de infância, a minha mãe levava a gente pra roça. Ela trouxe uma banheira aqui de São Paulo que as pessoas deram pra mim. Então essa banheira servia pro meu irmão. Ela colocava eu sentada de um ladinho da banheira e meu irmão bebezinho do outro. E ela ia trabalhar na plantação de feijão, milho. E às vezes ela via a gente chorando, gritando. Ela vinha, era formiga. E a gente ficava ali o dia inteiro na roça. O dia inteiro a gente ficava na roça, comia comida fria ali da roça mesmo. Depois a gente voltava pra nossa casa já à noite. Ela levava a gente e uma lata d'água na cabeça e meu pai também. Uma lata d'água, as ferramentas. Sei como que é. Essa era a nossa vida. Tinha uma única cama, que foi essa cama que veio de São Paulo também. A gente não tinha cama, era uma casa grande assim, com chão de terra, tinha um fogão. E minha mãe brigava muito, ela não assistisse, mas ela vai lembrar assim desse fogão, porque a gente chegava, você tinha que fazer esse fogo pegar. Sim. Né? E o fogo não pegava, demorava, virava aquele fumaceiro dentro de casa, porque não é aquele fogão com chaminé, tudo bonitinho, né? Nada disso. Sim. Era um sofrimento imenso. Então sempre a gente dormia sem comer. A gente não esperava, tomava um leite ali, que meu pai também cuidava das vacas de alguém, e ele trabalhava fazendo muita coisa para ter o sustento, né? Então assim, era uma vida muito sofrida. A casa não tinha banheiro, era um sofrimento muito grande. Para além desse sofrimento, de vez em quando vinha uma pessoa que trabalhava lá também nessa propriedade e falava assim, olha, não sei quem vai tirar vocês daí, né? O dono vai pedir Sim. a casa. Então a gente vivia todos os dias com essa angústia de não ter um lugar para morar. Então isso é muito angustiante também. A gente vivia nesse sofrimento. Então quando eu tinha por volta dos 5, 6 anos mais ou menos... o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma casa no terreno do meu avô, que era mais ou menos uns 250 metros desse lugarzinho que a gente morava, desse terreno. Terreno grande do seu avô, não? Era um terreno grande. Meu avô tinha um terreno grande, que foi do meu bisavô. E aí tinha nessa mesma zona rural tinha uma olaria, que era de um tio do meu pai. Então meu pai... Né, nesse projeto que meu pai e minha mãe tiveram de tentar fazer a casinha deles, em meio a todo esse sofrimento, esse tio falou assim, olha, se você tirar o barro, tudo, eu deixo lá as coisas da olaria pra você fazer os tijolos. Sim. Então a gente trabalhava o dia inteiro na roça. Eu falo trabalhava, mas assim, a gente era muito pequeno. Eu tô contando assistindo. Eu tô contando de uma fase aí de 6 anos. Eu tinha 6, meu irmão 5. Então minha mãe plantava horta também. A gente passava o dia inteiro, às vezes, comendo beterraba, passando aqui no rosto pra assustar as pessoas, dizendo que o rosto da gente tava machucado. A gente ficava mais nessa fase de brincadeira mesmo. Com 5, 6 anos de idade a gente não trabalhava. A gente ficava ali na roça junto com eles. E o meu pai fazia isso. A gente chegava em casa por volta das 6 horas da noite e ia pra olaria.
Aí na olaria, meu pai acendia um fogo. Ah, o seu pai trabalhava à noite na olaria, é isso? Isso. À noite ele ia pra olaria porque ele tava fazendo os tijolos pra nossa casa. Que o tio dele deixou ele usar a olaria. As ferramentas, as formas de fazer tijolo, o barro. Então a gente chegava da roça, a gente só passava em casa pra deixar os ferramentos, né? Pra não sumir os ferramentos. Que era enxada, cavadeira, essas coisas que é utilizado na roça. E a gente voltava pra olaria. E aí na olaria a gente ficava até umas 9, 10 horas da noite tirando barro. Meu pai tirava o barro e a gente começava ele molhava e a gente achava aquilo muito, muito bacana, porque era até uma brincadeira pra gente. Assim, até essa fase a gente achava tudo muito uma brincadeira, né? Então a gente ia enchendo as formas de tijolo mesmo, botando ali dentro dos barros. E depois a gente esperava secar um pouco. No outro dia de manhã a gente vinha, tirava aqueles tijolinhos daquelas formas. E no final de semana meu pai queimava os tijolos. Então assim foi feito os tijolos da nossa casa. Não foi fácil não. Aí o meu pai plantando as roças, né? Tinha época que ele plantava uma roça grande. Ele começou a pegar mais propriedade das pessoas e plantar. Sim. Aquelas terras que estavam abandonadas, a pessoa dava nesse sistema de meeiro. Então ele ganhava 25% do que ele trabalhava. Às vezes não compensava. Porque ele botava trabalhadores para trabalhar com ele. Minha mãe trabalhava com ele. Quando dava ali os 25% de feijão, por exemplo, ele tinha que vender, pagar as pessoas que trabalhou com ele, ainda tirar um pouquinho para ele. Então, assim, a gente tinha era para subsistência mesmo. Isso é só para manter É só para manter mesmo a família, não é isso? Porque não tem nada de progresso, não tem nada. Não tinha nada. A gente não conseguia comprar uma roupa. Então, assim, a gente ficava o tempo inteiro ali na roça com 2 mudas de roupa. E minha mãe brigava com a gente. É incrível, gente. A minha mãe falava assim, vocês não adoecem. Porque se tiver que ficar internado, tem que ter roupa. E eu não tenho dinheiro pra comprar roupa. Era assim, era uma coisa... Não, nordestino é basicamente... Hoje em dia não. Hoje em dia mudou bastante. Da água pro vinho, não é isso? Tem alguns lugares e algumas pessoas que ainda é sofrida, né? Mas assim, é lógico, mas mudou bastante. Gente. E assim, e tem um amigo meu que veio aqui, o Caio, mandando um abraço para ele, que é um grande apoiador do nosso canal aí. Ele falou uma frase que ficou aqui, ó. Ele falando assim que tempos difíceis, mas basicamente isso aí. Tempos difíceis cria cidadãos de bens. Então, assim, isso tudo que você tá falando, nossa, é difícil a gente passar por isso, mas, pô, cria uma casca, não cria? Cria. E aí, o meu pai, ele planta de novo, né, essas plantações, né, que eu tô falando pra você. E aí a gente começa a levar os tijolos que queimava no final de semana pra o novo terreninho da gente. Então, assim, meu pai pegava boi, carro de boi emprestado das pessoas, e a gente de noite, quando ele chegava da roça, a gente botava tudo nesse carro de boi e ia feliz da vida, porque quando a gente voltava no carro de boi, andando no carro de boi. Isso era uma felicidade imensa pra nós, eu e meu irmão, mas, né, o próximo irmão, porque eu sou a mais velha. Aí o meu pai consegue fazer essa casa junto com a minha mãe guerreira demais, né? Minha mãe trabalhava muito. A gente trocou, por exemplo, o pedreiro por feijão, o pedreiro por milho, sabe? O dia de pedreiro. E fez a casa, só fez a casa. Aí as telhas que tinha que colocar, o madeiramento, minha mãe não tinha condição, meu pai também não. E tinha uma senhora, né? O nome dela é Dona Josina, né? Que depois eu vou contar um pouco da história dela na minha vida. Ela emprestou para minha mãe o dinheiro de comprar os madeiramentos. Sim. Então meu pai e minha mãe nesse período eles batalharam muito para que a roça desse certo. E aí, infelizmente, quando o milho, o feijão tava todo bonito de colher, vem uma chuva, porque o Nordeste também tem isso. Demora de chover, quando chove, meu Deus do céu. Eles estavam tão felizes, gente, de colher, de saudar esse madeiramento. Aí vem uma chuva e o que acontece? Meu pai começou a correr, chamou muita gente, um ia avisando pro outro, porque lá é roça, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Mas as pessoas falavam assim, fulano tá com uma lavoura, tá com uma roça, a gente precisa correr porque vai chover, via as nuvens formar. Então a gente só via a gente chegando na roça, ajudando a colher. Só que a gente não tinha lugar para guardar o feijão.
Então a gente conseguiu colher uma parte antes da chuva e aí pegou-se o inverno. E o feijão, quando ele é colhido, ele precisa de sol para poder você pôr lá, para secar, para bater. E o feijão, infelizmente, mofou todo. Então assim, aí meu pai perde. Mas o meu pai, assim, ele sempre foi um homem muito resiliente. Meu pai, ele trabalhou essa vida inteira, até hoje ele trabalha. E o meu pai, assim, você chega lá em casa, meu pai tá rindo, meu pai tá contando história, meu pai tá falando piada, meu pai tá falando graça. E a minha mãe, ela é mais séria, ela é mais fechada, ela é mais o ponto de equilíbrio da casa. Então, o meu pai, nesse período, o meu pai não se entregou. Ele ria, ele falava assim, oh meu Deus, o pobre sofre. Eu lembro dessa frase dele, assim, o pobre sofre. E minha mãe começou a entrar em parafuso, porque ela precisava pagar aquela dívida que ela tinha, apesar da mulher não cobrar, mas ela ficava muito desesperada. E o meu pai ia pra feira, minha mãe parou de ir na feira da cidade, né, porque não tinha o feijão pra vender, a gente não tinha nada pra ir. Aí o meu pai ia na feira e meu pai voltava assim, eu lembro que meu pai trazia tudo num saco branco assim de pano que ele tinha. E quando ele chegava, a gente ia tudo correndo assim pra beira daquele saco, né? A gente ficava a manhã inteira esperando, contando os minutos pro meu pai chegar da feira. Porque quando meu pai chegava da feira, ele trazia um pirulito Zorro pra nós. A gente amava aquele pirulito Zorro. E aí, nesse belo dia, ele foi pra feira, eu acho que ele foi com pouco dinheiro, quase nada. E ele volta com uma pedra de sabão de soda, que ele comprou. Um saquinho assim com 2 kg de arroz, o arroz mais barato que tem. Ainda tinha até umas cascas de arroz dentro. Sim, assim. Eu sei como que é. E, deixa eu ver o que mais, uma abóbora e um pacotinho de cafés, que meu pai volta, que meu pai é apaixonado por café, assim como eu. E aí a minha mãe abre aquele saco de coisa assim e fala assim, e começa a brigar na sala, né? Que assim, a pobreza, a vulnerabilidade, ela traz muitas discórdias, né? Muito sofrimento também. E minha mãe começava a brigar e ela falava assim, como que pode? Que sofrimento que eu vim viver, meu Deus, e não sei o quê. E aí meu pai pegou assim e falou assim, o que você tá reclamando, mulher? Aí ela falou assim, nem carne você comprou, o que nós vamos comer essa semana? Empurrou a abóbora pra lá assim. Aí meu pai olhou assim pra aquela situação e, mulher, deixa de bestagem, você vai comer carne aí, você se engasga? Esses meninos se engasgam, vocês morrem, eu vou ficar sozinho, por isso que eu não comprei a carne. Tipo uma brincadeira pra poder entreter a situação, né? E nós, cadê o pirulito de Zorro? Que a gente ficou a manhã inteira. E as crianças, quando chegavam da feira, já corriam pra sacola mesmo. E a gente, naquele dia, chorou o dia inteiro. A gente atormentou a cabeça dele o dia inteiro. A gente chorava por causa daquele pirulito de Zorro, que não teve pirulito de Zorro. E não sei o que. Agora teria que esperar 8 dias, que é a próxima feira, pra ter o pirulito de Zorro. Então, meu pai foi muito assim, aquele cara da Vida é Bela, sabe? Daquele filme A Vida é Bela. O meu pai ria, ele fazia graça. Minha mãe às vezes falava assim, que situação, eu não tenho condição de pôr uma sandália no meu pé. Ela falava, né, uma sandália, ir pra uma festa. Meu pai falava, mulher, deixa de bestagem. Olha, minha Nossa Senhora, essas sandálias aí que o povo compra, dá calo no pé das pessoas, daqui um dia tem que fazer uma cirurgia. Você já pensou isso? Então meu pai ia levando tudo muito na brincadeira. Mas a gente bem vulnerável. E aí, um belo dia, né, chega o proprietário lá da casa, né, falando assim que ele já queria mesmo que a gente, né, saísse da casa, porque quando você mora na casa de alguém, principalmente naquela época, né, tem aquela coisa de que você vai ficar com a casa da pessoa, passa um tempo, que né, já passou um tempo, que você vai querer a casa daquela pessoa. E aí a gente, com a nossa casinha lá já feita, com os madeiramentos, a gente mudou apenas com um cômodo com porta. Um único cômodo, meu pai conseguiu lá uma porta, lá numa casa que a pessoa demoliu, e ele pegou essa porta e o pedreiro sentou essa porta e não tinha janela. Então a gente pegou os tijolos soltos e fechamos a janela. Fechou a janela. A gente transitava na casa o dia inteiro, mas à noite a gente ia para esse cômodo sozinho. E nesse período, né, eu tinha 8 anos de idade mais ou menos, minha mãe engravida do meu irmão mais novo, Darley, né? O meu irmão mais novo. E nesse período, é um período também que a gente enfrenta muita dificuldade, porque a casa desse jeito e agora minha mãe grávida, né?
Eu lembro que um dia de noite o meu pai saía para regar, que o meu pai também pegava esses servicinhos de regar as roças das pessoas. E lá na minha cidade a água é bem organizada. Então se o Léo, por exemplo, tem uma propriedade, ao comprar a propriedade ele ganha outorga de água. Por exemplo, Sim. Léo, você comprou a propriedade X. Essa propriedade ela tem água das 9 da noite até as 10 da noite na quarta-feira. Então esse horário é que o Léo tem que usar. Se ele usar, passar desse horário dá até delegacia. Então, assim, o meu pai então fazia isso, ele regava para as pessoas à noite. Porque as pessoas também, quem tinha propriedade à noite, às vezes não tinha essa coragem de ficar lá no meio de roça, 10, 11 horas da noite, era só meu pai que fazia essas doiduras mesmo. E a gente em casa com a minha mãe, a gente foi durante a tarde, passou uma pessoa ali pela zona rural, uma pessoa assim estranha. Sim. Falando sozinha, se mexendo. Minha mãe chamou a gente pra dentro de casa. A gente ficou olhando aquela pessoa e a pessoa passou, ficou olhando pra cá. Quando foi à noite, essa pessoa vem e começa a gritar em volta dessa casa. Ei, ei! E a gente, minha mãe grávida, e eu e meu irmão, eu tinha 8 anos, meu irmão 7, eu lembro dessa época. A gente segurava a porta. Seu pai na roça? Meu pai na roça, a gente segurava a porta. Quando o homem vinha pra porta, a gente segurava a porta. Quando o homem começava a tentar empurrar os tijolos, a gente ficava tentando segurar os tijolos. E a gente, naqueles desesperos, a gente pedindo pra Deus, Deus ajuda a gente, que o nosso medo era do homem fazer uma coisa com a gente, né, com a minha mãe. E aí, graças a Deus, assim, do nada, esse homem foi embora. Foi embora, desapareceu, a casa, a gente ficou muito mal, meu pai chegou e aí meu pai também começou a parar um pouco de trabalhar à noite, de tentar regar à noite, ficar dentro de casa mais com a gente à noite. O chão da casa não tinha piso, era um chão batido, assim, de terra mesmo, a gente bateu ali o chão. Tem que jogar água pra varrer, é isso? Tem que jogar água pra varrer. Só tinha uma cama, a mesma caminha lá que a gente trouxe de São Paulo. Eu e meu irmão dormíamos num colchão de espuma, que a minha avó deu umas espumas pra gente cortou, fez um colchão de espuma, e tinha um outro colchão que era de palha de bananeira. Sim. E tinha um fogão, né, que foi feito na casa, mas a gente não tinha absolutamente nada. Tinha um bancão assim grandão, que eu não sei quem deu pra gente, tem na minha casa até hoje. E mais nada, a casa era isso. E o que acontece? Eu tava na fase já de ir pra escola. Porque eu já tava grande, né? Eu já tava aí chegando aos 9 anos de idade. E eu vou e peço pra minha mãe. Eu vejo as pessoas falando que estão indo pra escola, que existe um tal de escola. Não perca seu raciocínio. Mas até aí você não tinha. Até aí você não tinha ido pra escola ainda. Não, nada. Não, jamais. Nem aquela cartilha tabuada, nada? Nunca. Tá. Aí com 9 anos, mais ou menos, você começou a curiosidade. Que todo mundo começa aí. Todo mundo começa aí. As famílias que tinham um pouco mais de condição, eu encontrava com as meninas lá da roça. E elas falavam que estavam indo pra escola. Que já sabia escrever o nome. Inclusive tentaram me ensinar meu nome. Minha casa lá na Bahia, hoje eu acho que não tem mais, que minha mãe arrancou os portados, né? Que chama das portas. Escrever na... Eu comecei a escrever uns símbolos. Eu acho que ensinaram meu nome em árabe. Porque elas ensinaram eu a escrever meu nome... Tipo uns símbolos, assim, e eu comecei a fazer aquilo em tudo que é lugar, porque eu achava que era meu nome, né? E eu não sabia ler, nem escrever, nem meu irmão, a gente nunca tinha ido pra escola. O negócio era roça, trabalhar ali na roça, ficar na roça junto com meu pai e minha mãe. Eu amei também todo esse processo. Era muito sofrido, mas a gente estava junto, né? Aquilo foi uma fortaleza, aquilo foi a nossa essência. Nós sempre estávamos juntos. A gente chegava da roça, trazia a lata d'água na cabeça, sentava ali, minha mãe acendia o fogo, meu pai contava história, até a gente comer. Quando a gente estava maior, a gente já conseguia esperar a comida ficar pronta. Antigamente a gente dormia sem comer. E a gente tinha muito essa coisa. E aí eu queria ir pra escola, comecei a falar pra minha mãe de ir pra escola, e minha mãe falava assim, ó, deixa eu bater a próxima lavoura, né? Sim. Que eu vou comprar os cadernos, vou comprar o lápis, e a gente vai ver como é que você vai estudar, porque eu morava na roça, eu não morava na cidade, né? Da zona rural que eu moro e que minha família mora, a gente mora na mesma casa até hoje, né? Pra cidade é 1 hora caminhando. Então minha mãe falava isso, né? Deixa eu bater a lavoura, eu também vou precisar comprar uma roupa pra você. A gente não tinha nenhuma roupa. A briga do desespero da minha mãe é a gente ficar doente e ter que ficar internado. Porque quando a gente ficava internado lá na minha cidade, você tinha que levar roupa. Hoje os hospitais já tem uma roupa. Verdade. Então o desespero dela era a gente ficar doente. Não podia ficar doente de jeito nenhum. E aí, minha mãe conversa com a minha tia Iva, qual eu
devo muito, com a minha avó Petrina. Irmã da sua mãe? Irmã do meu pai. Ah. A família da minha mãe é de uma zona rural muito mais difícil que a minha. A família da minha mãe é de uma zona rural que até hoje não tem energia. Mas da mesma cidade? Não, a família da minha mãe é de uma zona rural chamada Rio do Pires. Não, a cidade chama Rio do Pires e a zona rural chama Conceição. Mas é Bahia? Bahia? De uma serra. É Bahia. É próximo da nossa cidade. Deve dar acho que tem umas 2 cidades depois da nossa. Mas a zona rural da minha mãe mesmo só vai carro 4x4. É em cima de uma serra mesmo, assim, não tem luz. Da sua tia? Da parte da minha mãe. Da parte do meu pai já é essa zona rural aí onde que eu tô contando aqui, onde tudo aconteceu, que chama Baixinha. A zona rural chamada Baixinha. E aí minha mãe conversa com a minha tia, com a minha avó e fala que o próximo ano eu vou entrar na escola. Então minha tia faz pra mim uma saia muito bonita, lembro até hoje, uma saia verde. Compro uma camiseta branca e me dá um caderno. Então assim, gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fui pra escola, pro pré, junto com as crianças de 4 anos, eu lá já com 9 entrando pra 10 anos de idade, e as crianças lá. E aí eu entro na escola e na escola eu começo aí meus desafios na vida, né? Os desafios que eu começo a enxergar, ver os desafios começam aí. Porque eu começo a enfrentar a distância da minha família, e isso me desespera muito, assim, a saudade de estar com meu pai e minha mãe, isso começa a ser uma coisa que me incomoda muito. E dentro da escola eu começo a descobrir um problema que eu não sabia que eu tinha, que é o problema de visão. Então a professora colocava as coisas, eu ficava ali enrolando, e a professora vinha e falava, mas o que tá acontecendo? E aí quando ela me dava na folha de papel, eu fazia tudo bonitinho. Quando ela passava no quadro, eu já não fazia. Aí ela chegou pra mim e falou, olha, o que tá acontecendo? Aí eu falei, eu não consigo ver o que a senhora escreve, eu não consigo botar aqui. Aí ela começou a me trazer pra frente da sala. Ela me colocava sentada na frente, mas as crianças reclamavam, porque eu era grande, as crianças pequenininhas. Então eu tinha dia que ela conseguia me deixar na frente, tinha dia que ela não conseguia, as crianças pegavam briga comigo, e eu comecei a enfrentar isso. Aí eu fico 1 ano sem enxergar, 1 ano tentando fazer a letra A. Gente, como eu sofri pra aprender a fazer o A. Minha nossa senhora. A alfabetização, quando a gente tá com mais idade, é mais complicado do que quando você tá mais novo, né? Aí eu vou passo de ano pra 1ª série, toda feliz, minha tia foi na escola, me elogiaram, eu também muito feliz, e eu fico aquele período de férias na casa do meu pai e da minha mãe. Você tinha uns 10 anos? Já, 10 anos. Aí eu vou pra 1ª série, chego na 1ª série, aquela moça de 10 anos já, grande, eu sou alta, sem saber ler. E aí a minha professora, chamava a professora Neném, ela é uma professora muito conhecida na minha cidade, já eram os últimos anos dela, ela estava se aposentando. Ela falou pra mim assim, como você não sabe ler? Com 10 anos de idade, na 1ª série, o que eu vou fazer com você? E aí a professora Neném identifica assim na 1ª semana meu problema de visão. Ela me põe na frente, sentada na frente, e ela chama minha mãe. Aí ela fala pra minha mãe, olha, senhora... Sua mãe, meu Deus. Eu tô sem querer comprar roupa. Da escola. Minha mãe chama minha mãe. Aí dona Neném fala pra minha mãe, fala assim, olha, sua filha não enxerga, sua filha tem um problema de vista. E eu caía muito. Antes das professoras descobrirem isso, eu caía muito, Léo. Eu vivia toda machucada. Tropicando e caindo? Tropeçando e caindo. Mas meu pai e minha mãe, a roça, ninguém nunca percebeu, nem eu. O jeito que eu enxergava era aquele, né? E eu caía muito, eu só vivia machucada. Minha mãe reclamava demais. Direto ela tava lavando com barba de timão, mastruz, eu toda machucada, eu caía muito. E a gente não sabia. A minha mãe sempre me chamava de destrambelhada e tudo mais. Às vezes ela apontava, pega aquilo ali. E eu ficava, aonde? E então, assim, ela brigava muito comigo com relação a isso, né? Esse problema que eu já tinha e não sabia. Aí dona Neném falou assim, olha, dona Dalva, a senhora tem que levar sua filha no oftalmologista. Minha mãe não sabia nem o que era oftalmologista. Comprar um óculos. Aí aquilo minha mãe começa a contar pra um monte de gente esse problema de visão que eu tinha. Aí um chegava, eu tenho um óculos lá em casa jogado. Meu Deus do céu. Trazia o óculos pra ver se eu enxergava com o óculos. Eu colocava o óculos, não via quase nada. Ou às vezes atrapalhava mais do que eu tava vendo. Aí tinha um oftalmologista que ia na minha cidade de mês em mês. A consulta, imagina, pro cara ir na cidade de mês em mês. Né? Aí minha mãe vendeu, eu lembro até hoje, um porco que ela tinha no chiqueiro. Ela vendeu um feijão, um meio saco de feijão lá baratinho pra pagar, porque o cara já vinha no próximo mês. Aí veio,
eu passei, no início desse exame eu já tava com 4 graus de miopia. Só pra você ter ideia. Já comecei estourando no norte, né? 4 graus de miopia. E agora vem um grande desafio. Qual é, Léo? Comprar o óculos. Comprar o óculos. Aí a minha mãe... Agora minha mãe desesperou. O feijão e o porco foi só pra consulta. Só pra consulta. Meu Deus do céu. Aí tem que vender a vaca pra comprar. Escolhemos o óculos lá, o doutor olhou, falou que eu tinha 4 graus, e o doutor já trazia o óculos, porque minha cidade não tinha ótica. Ele trazia uma banquinha assim, com vários óculos em cima. Aí eu já botei assim, achei bonito, e minha mãe, quanto é que é? Com a bolsinha assim na mão, a moça falava o preço, minha mãe, sei não. E esse aqui? E minha mãe não sabia nem que aquilo ali era o preço da armação. Sim, ainda tinha que lente. calcular as lentes. Meu Deus. Aí o moço, aí a gente pegou o mais feinho que tinha, o mais simplesinho, o mais barato, Minha mãe falou pra moça, moço, o mais barato que você tiver aí. A moça foi lá e pegou, aí eu coloquei aquele óculos. E aí somou o preço lá, né? Minha mãe falou assim, agora, porque assim, o homem só vem daqui 30 dias, depois desses 30 dias que ele ia trazer esse óculos, né? Aí minha mãe não tinha condições, a moça queria um sinal, né? Pelo menos 50% do valor do óculos. Aí minha mãe fala, olha, eu vou levar a receita, a gente vai pensar. Eu pensei na minha cabeça, minha mãe vai fazer um chá com essa receita, eu vou beber e eu vou enxergar pra sempre, porque ela não vai querer comprar de jeito nenhum. Porque ela também falava isso, quando a gente adoecia muito, a gente ia pra cidade e ela falava assim, olha bem pra cara do médico, gosta do médico e melhora lá, porque eu não vou comprar remédio nenhum, porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar 1 quilo de carne. Ela já falava assim. Aí nisso, minha mãe, minha tia, cada um dava 5 reais, nessa época acho que já era real, outro dava 20 reais, e assim foi. Aí a gente foi atrás do prefeito da minha cidade, a gente chegou lá na casa do cara, minha mãe falou, olha, não sei o que, conversou com o prefeito deu 20 reais na época, assim, tudo é gratidão, né, gente? Tudo que a gente consegue nessa vida é gratidão. E eu sei que conseguiu comprar meu óculos. Eu comecei a enxergar. A professora Neném pegava muito no meu pé de você tem que aprender, não sei o que, e me botava sentada na frente mesmo com óculos. Acabou, ela queria que eu estivesse lá na frente, sentada lá na frente pra eu prestar atenção. E a professora Neném começou a me ensinar muito como que eu aprendi a ler. E ela passava muitos trabalhos e eu chegava em casa, meu pai não sabe ler, a minha mãe não sabe ler, meu irmão mais novo nem na escola não tava. O outro que nasceu tinha 1 aninho, então assim, era bebezinho. E eu não tinha ninguém pra me ensinar a lição. E quando chegava na sala de aula, eu chegava toda envergonhada assim, falando assim, ai, dona Neném, eu não consegui responder. Quando ela lia a pergunta pra mim, eu sabia responder tudo. Então ela falava assim, Letícia, você é muito inteligente. Você pega o que eu falo aqui em sala de aula, você tem que aprender a ler. E ela começou a pegar firme comigo, me passava tarefa pra casa. Eu me lembro até hoje da palavra que eu li a primeira vez. Foi muito. Eu fui ali, sentei ali lá na roça mesmo e fiquei assim, muito! E saí correndo, assim, rodando a casa, falando pra minha mãe, eu consegui ler! Aí minha mãe falou, então lê a próxima palavra. Aí pronto, né? Aí já. Aí minha mãe, então não sabe, você, né? Aí eu não conseguia ler, mas aí eu fui me aprimorando, e aquela questão de estar na cidade, eu voltava pra casa só no final de semana. Isso era muito ruim. Ah, pra você estudar, você ficava na cidade? Ficava na cidade. Mas na casa de quem? Da minha avó. Da minha avó Petrina. Eu ficava na cidade, minha avó Petrina morava já na cidade, nessa época ela já tinha se mudado da roça pra cidade. E eu fiquei lá, né, na casa dela. Eu ia pra minha casa só no final de semana. Ficava com a minha mãe, na hora de voltar pra cidade eu não chorava, eu não brigava, porque eu queria muito estudar, mas eu voltava muito triste, porque eu deixava eles, né? E querendo ou não, na cidade também tinha coisas que intertinha você, né? Como uma TV, alguma coisa assim? Não. Eu acho que nessa época na casa da minha avó ainda não tinha TV. Ainda não. Nem na casa da minha avó, nem na casa da minha tia, que era do lado, essa tia Iva. E na escola eu me destaquei. Eu estudava, eu queria aprender, eu já comecei a pegar livro, queria gravar as capitais do Brasil e tudo, e queria aprender bastante. E começa a ter um ônibus no ano seguinte, buscando as crianças na zona rural, né, as pessoas. E aí eu fiquei toda feliz, né, juntei a fome com a vontade de comer. Eu voltei pra roça. E eu ficava com a minha mãe, cuidando das coisas e ia pra cidade.
Aí nesse mesmo período, eu falei da dona Josina, né? Lembra que ela emprestou o dinheiro para comprar nosso telhado? Ela morava na cidade? Na roça. Na roça. Nesse período ela tinha mudado pra roça. E ela tinha uma casa lá na roça. E ela chegou um dia de domingo e falou assim: você quer trabalhar pra mim? Essa época eu deveria ter uns 10, 11 anos por aí. E eu falei assim: sim, eu quero trabalhar pra senhora. Aí ela falou assim: ó, eu quero uma pessoa pra dormir comigo, sabe? Porque ela era uma senhora idosa e uma casa sozinha em roça. Então ela queria uma pessoa pra ir lá só de noite dormir com ela. E ela me disse que ia me pagar R$20. Então, assim, aquilo foi a maior felicidade da minha vida, né? Agora eu tinha um salário, né? R$20. E eu comecei a dormir na casa dela, porque na minha casa ainda não tinha cama. Na minha casa ainda não tinha banheiro, a nossa casa ainda era a mesma coisa. Era o chão batido, uma cama de casal, umas bruaca, não sei se vocês conhecem, bruaca que bota no jegue, sabe? Aquilo que a gente... Não, bruaca é... As cangaia, a bruaca e a cangaia. A gente colocava roupa nas cangaia. Que é feita de couro, né? Então as roupas nossas ficavam dentro da cangaia. Um pouquinho que a gente tinha, viu? Porque assim, da família inteira cabia numa cangaia e ainda sobrava muita... Numa bruaca ainda sobrava muita coisa. E eu comecei a ganhar R$20 por mês. Então, assim, no começo desses R$20, né? Eu comecei a juntar esses R$20 por mês. E ia pra escola no ônibus. Na parte da manhã eu ajudava o meu pai, ajudava a minha mãe. A gente começou a ter um porquinho, umas galinhas. Então eu cuidava. E cuidava do meu irmão mais novo pra minha mãe ir pra roça. Então agora nesse momento eu já assumo a responsabilidade de casa. Sim. Então eu cozinhava, eu cuidava do meu irmãozinho. Ajudava também meu irmão mais, né, que era companheiro comigo. E estudando. Isso eu tinha 10, 11 anos mais ou menos. Então eu sigo nessa trajetória aí, estudando, batalhando, assim, daí pra frente eu era a melhor aluna da sala, porque estudar pra mim foi uma coisa muito boa, é uma coisa Começou muito boa. a desenvolver bem. Nossa, amava, lia livro, os professores viam meu interesse, me davam coisas assim, livros, cadernos, assim, a vida começou a caminhar, graças a Deus, assim, nesse período a vida começou a caminhar. E os R$20 que eu ganhava, eu já me sentia uma pessoa totalmente autônoma. Então, quando dava 5 horas da tarde, eu ia pra casa da senhora lá. A senhora pra dormir com ela. Pra dormir com ela. Lá tinha televisão. Olha que maravilha. Aí eu me sentia mais feliz ainda. Eu já assistia jornal, eu via as novelas, eu via tanta coisa assim. Eu comecei a ver muita coisa. Só que eu percebia que a minha casa não tinha quase nada. Não tinha televisão. Meu pai e minha mãe eu comecei a sair muito daquele mundo. E os meus pais, meus irmãos ficavam muito naquele mundo. É tanto que quando eu ganhei um dia da Páscoa, assim, que a professora deu um bombonzinho enfeitadinho, um chocolate fofão, aquele bombom mesmo, eu levei ele pra casa. Eu quis falar pra meu pai e minha mãe que era tal de coelho de Páscoa e não sei o quê. Até então, pessoal... Não, meu pai e minha mãe nunca sabia assim, sabia o que era a Páscoa, mas não sabia assim o significado, nem negócio de chocolate, nada. Então eu fui pra casa, cheguei lá em casa, eu cortei esse bombom em vários pedacinhos, cada um provou que era chocolate. Entendeu? E aí, beleza, aí eu passo pra fase dos 15 anos, né, já vou adiantando pra não ficar longo o negócio. Sim. Na fase dos 15 anos, é uma fase que você começa aquele negócio de ir pra festa, querer... Beleza. Os hormônios. Apesar de eu ganhar os R$20, eu não tinha muita condição ainda, porque imagina, pra eu juntar R$120 era um ano inteiro, né? Sim. E sempre o meu pai e minha mãe às vezes precisava, ou às vezes um de nós adoecia, ia lá nesse dinheirinho desses R$20 por mês que eu pegava. Então, os 15 anos era assim, tinha uma festa, nas roças tinha muita festa, aí eu tinha do lado da minha casa lá na zona rural uma amiga chamada Roseli. A Roseli é muito magrinha, né? Era muito mais magra que eu. E pra ir na festa eu fazia assim, ó, eu tomava banho 5 horas da tarde, aí eu ia pra casa da Roseli e pegava a blusa. Aí eu andava mais na zona rural, pegava a calça de uma prima chamada Sirlene, voltava cá na casa de uma amiga chamada Zenilda, que vendia Avon e que tinha umas amostras grátis de Avon. Aí eu passava o perfume da amostra grátis e ficava sempre prometendo pra Zenilda que um dia eu ia comprar o perfume, mas a condição nunca dava. E aí passava o perfume, ia linda pras festas, toda feliz da vida, alegre, usando óculos.
Mas o óculos nessa época eu já tava com quase 10 graus de miopia. Então, assim, o negócio era tenso. Era apelido de 4 olhos, aquela coisa de bullying toda que infelizmente existe. É que antigamente tinha muito essas paradas, né? Porque assim, hoje, o óculos às vezes as pessoas usam como charme mesmo, que tem óculos de tudo quanto é jeito e tal, mas antigamente era doído no caso, né? Era doído. É isso que eu falo, né, Léo? O bullying, ele é maldoso, porque não é só o simples fato de você usar um óculos, né? Que as pessoas falam, mas você usa um óculos, beleza. É que era maldoso mesmo o negócio, sabe? A pessoa vai te chamando, te xingando, mas ela não te chama pra te mostrar assim, você realmente você tem um problema de vista. Hoje eu tenho 15 graus. Mas não é pra te dizer isso. A pessoa, ela fica ali pra te despertar o que não é bom em você. Porque todos nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins. Sim. Mas a pessoa fica ali pra despertar e te despertar em você baixa estima, sabe? Tristeza. Então, assim, tinha até meninas que ficavam fazendo isso comigo também. Eu passei muito por isso, foi horrível. Eu chegava em casa e falava com a minha mãe, mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito dura. Como eu contei pra vocês aqui no início, ela é sempre uma mulher muito fechada e muito dura. E ela falava assim, diga pra eles, onde você achou, você deixou. Então, assim, a minha mãe era assim. Essa criação é boa. Porque não é à toa que hoje você se tornou a mulher que é. É graças a essa criação. E eu falo isso aí. E, gente, ó, vocês que estão assistindo aí, já estamos em 40 minutos. Eita. Né? Mas vocês assistem o vídeo até o final aí, gente. Assiste, porque assim aí você vai. Você vai ver já, a história, porque a história foi Você longa. já viu o que ela passou e tal. Aí você vai ver o que essa mulher se tornou. Uhum. Ela começou a estudar com uns 10 anos, né? Por aí. Se ela começa com 5, ela não tava mais no Brasil, porque começou com 10 e se tornou uma mulher inteligente, pô. Então... Aí, essa fase, deixa eu só, vou adiantando aqui. Aí, essa fase dos 15 anos, eu passei por essa questão. Então, assim, não tinha nada, não tinha um banheiro, tinha que esperar anoitecer pra tomar um banho, quando tinha gente em casa. Aí, eu sempre, esse período de muita escassez que eu passei na vida, me desenvolveu uma coisa de criatividade. Então, por exemplo, a gente começou a plantar maracujina e não tinha liquidificador pra fazer suco. Então, eu comecei a inventar um liquidificador. Eu pegava uma lata de óleo, furava o contrário da lata de óleo, botava as sementes lá e ia pro socador. Então, a gente tomava suco de maracujina. O banheiro, eu pedi ajuda pro meu pai, nós colocamos umas forquias, a gente não tinha madeira, então a gente colocava saco de painha. Mas não aguentava nem 30 dias com o sol, o saco começava a rasgar. A gente botava de novo, não tinha problema. Eu pegava uma garrafa de 2 litros de água, porque nesse tempo não tinha água ainda em casa. Aí eu colocava a garrafa assim, a torneirinha da garrafa pendurada, então eu abria assim um pouquinho da garrafa na hora do banho e imitava o chuveiro. Aí eu tomava o banho. Não, tá pensando que eu não tenho chuveiro? Claro que eu tenho chuveiro. Então assim, é assim que a gente foi vivendo. E aí quando eu chego nos meus 16 anos, essa senhora que me educou também, que me ajudou muito, que me apoiou, que me ensinou, ela falece. Então eu perco o emprego dos 20 reais. De dormir com ela. Eu perco esse emprego, eu tô estudando ainda, e aí eu faço o quê? Eu vou trabalhar na roça, eu fui trabalhar cortando capim, sorgo, né? Não sei se você já ouviu falar sorgo, que é um capim bem grandão, usado pra ração de gado. E eu ganhava R$3,50 por dia. Então, assim, minha vida começou a melhorar um pouquinho, mas muito pouco, né? Assim, o sol... Pô, R$3,50, 30 dias, vai dar mais. Já aumentou o salário. Aí eu comecei a trabalhar na roça. Só que qual é a questão da roça? É o sol, é o calor, e eu tinha um problema. O dono da roça, muitas das vezes, me dava o Pelé. Ele não pagava os R$3,50, ele ficava enrolando. Eu trabalhava, tipo, o mês inteiro, ele conseguia pagar só a metade do mês. Então, assim, o negócio foi complicado. E dentro dessa roça eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, hoje ela já é falecida, essa Zenilda aí que vende os produtos, né, do Avon, e ela tinha problema de pressão. Então, uma vez eles levaram a gente para uma roça bem distante de carro, de caminhão, os boia fria mesmo, né? E a gente ficava nessa roça o dia inteiro. E nesse dia a pressão dela subiu muito. Hoje eu sei que é pressão, mas naquela época nós não sabíamos o que era. Eu tinha 15 anos. E ela passou mal o dia inteiro. A gente botou ela debaixo de uma moita e a gente foi trabalhar lá na plantação. De vez em quando eu voltava e via ela. E a gente não tinha nem como sair do lugar, porque era um lugar muito longe. Não tinha carro, não tinha nada. E voltando da roça, ela falou assim pra mim, falou assim, Letícia, isso aqui não é vida pra você.
sabe? Olha como eu tô aqui sofrendo, mas eu tenho filhos, eu tô fazendo uma casinha. As Elidas passavam pela mesma situação que nós, um tempo na casa de um tempo na casa de outro. E ela também tava fazendo a casinha dela. Então ela falou assim pra mim, isso aqui não é vida pra você, você tem 16 anos, você tem que viver. Aí eu cheguei em casa, tirei a roupa toda suja, era uma roupa cheia também de carvão, porque parte ali eles queimavam, Sim. né? E eu falei pra minha mãe, falei assim, eu não vou trabalhar em roça mais. Hoje foi o último dia que eu trabalhei em roça. Aí minha mãe, o que você vai fazer então? Eu falei, não sei, mãe, eu vou dar um jeito. E aí eu procurei uma prima minha, que trabalhava na cidade, falei pra ela assim, ô Cleide, arruma um serviço pra mim de empregada doméstica? Aí ela falou assim, arrumo. Aí passou 3 dias, ela me falou, Lê, tem uma pessoa que quer uma empregada doméstica. Eu fui. Aí cheguei lá, era R$70 por mês. Então a coisa já melhorou. Aí pronto, aí eu já pude ter um perfume, né? Sim. Aí R$70 por mês eu comecei a trabalhar na casa dessa mulher. E essa mulher, ela tava com todas as filhas dela estudando pra medicina. As meninas estavam fazendo vestibular de medicina. Eu servia as meninas no café da manhã, dentro do quarto lá estudando. Aí eu olhei pra aquilo e falei, eu também quero estudar. Eu também quero fazer um vestibular. Como é que é isso aí? Aí elas me contaram, né? Você estuda, você faz uma prova, se você passar. Eu falei, vocês podem me dar uns livros de vocês aí pra eu ir estudando, pra eu saber mais ou menos. E as meninas começaram a me dar livros. Eu levava pra casa no domingo e malhava aqueles livros. Estudava bastante no domingo inteiro. Tinha hora que essa minha prima Cleide chegava e falava assim pra mim, mas menina, o que você tá fazendo com esses livros? Eu falava, porque eu vou estudar, eu vou passar num vestibular, eu vou estudar. E nesse mesmo tempo, eu trabalhando na casa de família, eu chamei uma prima minha chamada Adriana e falei assim, Adriana, vamos pôr uma barraca? Aí a Adriana falou, vamos, barraca de quê? Eu falei, vamos botar uma barraca de bebida. Nossa cidade tem muita festa, tem festa na roça, vamos botar uma barraca de bebida. Sim. Aí a gente colocou uma barraca que vendia capeta, caipifruta, os drinks. Eu nem bebo, gente. O Léo me ofereceu aqui bebida, mas eu não bebo. Mas eu trabalhei com bebida e fiz vários drinks. E fui trabalhar com a Adriana nas barracas. A nossa barraca chamava 100% solteirona. Isso foi uma criatividade minha. Eu falei, gente é solteira mesmo, vamos fazer uma coisa diferente. A família, gente, achou muito ruim. Os peguetezinhos lá que a gente tinha, desfez da gente. Tinha um carinha lá que eu namorava com um, ela namorava com outro, e a gente falou, hoje a gente não vai abrir a barraca, olha uma situação que a gente passou. E tinha uma festa muito importante na nossa cidade, a gente falou, a gente não vai abrir a barraca porque a gente quer ir com vocês. Sabe o que eles disseram? Você acha que eu vou pra festa com uma pessoa que põe barraca? Sabe? Caramba. Aquele dia foi... A gente conta rindo assim, mas o que você passou naquele dia foi do fundo do poço pra baixo, né? Aí também... Sentiu humilhada, né? Sim, aí cada uma de nós também falamos, deixa esses caras pra lá que eles não entendem o valor das pessoas, né? E graças a Deus a gente seguiu a nossa vida. Então eu trabalhava a semana inteira na casa de família. À noite eu estudava, eu passei a estudar à noite. Mudei pra cidade, pra casa da minha avó, de novo, isso com 16 anos. E nos finais de semana à noite a gente botava barraca. A gente pedia carona, a gente andava com essas barracas no meio da rua, caindo no meio da rua, atrapalhando as pessoas. Gente, a gente passou por muita coisa, muito mesmo. Mas aí nesse período, eu junto uma graninha boa, mais ou menos uns R$2.000. Quando eu fiz meus 17 anos, eu já tinha R$2.000. Eu comprei um terreno. E isso tinha outro valor que não tem hoje, que não tem hoje. Aí eu comprei um terreno. E com 18 anos, eu chego um belo dia nessa casa de família, né? Eu falei, não quero mais ficar aqui na casa de família, eu vou pra São Paulo. Cheguei na casa de uma vizinha do lado e falei pra ela, eu quero ir pra São Paulo, será que você não arruma um serviço pra mim em São Paulo? Você que tem tanto conhecimento em São Paulo. Ela falou assim, olha, tem uma moça aqui que é uma babá. Eu falei, fala com ela se ela quer. Vou falar. À tarde, essa mulher me manda um recado. A moça falou que se você quiser ir pra São Paulo, o serviço é seu. Só cheguei em casa, andei da cidade até a roça, cheguei em casa, minha mãe tava na beira do fogão, eu falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo na quinta-feira. A minha mãe, você tá doida? Eu falei, eu arrumei um serviço, não sei o que, se não der certo eu volto. Botei uns pingos de roupa na sacola, R$20, porque eu tinha comprado um terreno com os R$2.000, eu não tinha mais dinheiro. A barraca já não tava dando muito certo, minha prima já tinha vindo pra São Paulo também. Deixei a barraca lá, vim embora pra São Paulo trabalhar em casa de família. Chegando aqui, eu trabalhei 3 meses na casa de família, porque vocês sabem que não é fácil, né? A gente passa muita humilhação, a gente é muito desrespeitado e, enfim. Segui. Saí da casa de família, entrei no atacadão, supermercado, na parte da limpeza. Eu entrei numa empresa terceirizada para fazer faxina.
Lá também eu sofri muito. Isso eu já tava com 19 anos. Você sofre assédio, né? Você veio da Bahia e não terminou o segundo grau? Não terminei o segundo grau. Eu tava ainda no ensino médio no último ano. Então, eu fui trabalhar nesse atacadão durante o dia, na faxina, e à noite eu me matriculei numa escola primeira fundamental. Essa coisada, tudo que eu fiz foi por conta que eu queria estudar. Eu queria, de verdade, estudar. E antes da dona Josina falecer, que pra mim foi uma mãe também, ela, na última semana de falecimento dela, ela me disse assim: tenha sempre um objetivo, pelo menos um. Sua vida vai se nortear sempre se você tiver pelo menos um objetivo. Então eu fui. Aí nessa empresa de limpeza eu trabalhava, terminei o ensino médio. Eu cheguei aqui, fui para a empresa de limpeza em agosto de 2007, terminei o ensino médio em dezembro de 2007. Em 2008 eu fiz o vestibular e passei para serviço social. Então, a minha profissão, eu sou assistente social. Estudei, né? Fiz todo o período do curso, 4 anos, muita luta. Imagina. Eu não tinha roupa de frio, eu não tinha uma roupa legal. Eu ia pra faculdade com uma rasteirinha que vendia muito quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma rasteirinha de plástico. Aquilo dava um chulé e quando chovia, o trem molhado começava a sair do seu pé no meio da rua. Mas assim eu fui, não conhecia São Paulo, pedi ajuda pra todo mundo, perguntava: moço, como é que eu faço pra chegar em tal lugar? E a pessoa me ajudava, me ensinava. Inclusive o vestibular eu fiz lá em São Miguel Paulista, passei e fui estudar aqui. E você morava em Sorocaba? Não, eu morava perto do Grajaú, Terminal Varginha. E fui estudando. Nas primeiras semanas na faculdade, gente, a gente passa por muito preconceito, Léo, muito desrespeito. Muita gente te apoia, mas muita gente te desvaloriza, te desapoia. Eu lembro que quando eu cheguei na sala de aula, passando assim uns 2 meses, a professora falou assim: olha, bom dia, gente, hoje a gente vai fazer um trabalho, nós vamos dividir, assim, qual a sua intenção? Quando você se formar, você vai trabalhar em quê? E aí a professora falou assim: vou montar um grupo aqui de quem vai querer trabalhar em assistência social, um grupo em meio ambiente, um grupo em saúde. Eu falei: eu quero ir para esse da saúde. Quando eu peguei minha cadeira, e você conta a sua história. No início das aulas, os colegas falavam: eu trabalho com empresa, outro eu trabalho em loja, eu trabalho em farmácia, eu trabalho na limpeza, tá? Eu sou auxiliar de limpeza. Isso que eu falei. Quando eu puxei minha cadeira, que eu fui sentar nesse grupo da saúde, uma das moças do grupo olhou pra mim e falou assim: eu não gostaria que você sentasse no meu grupo. Aí eu falei assim: por quê? Ela falou assim: porque você é da limpeza. Você vai ficar 4 meses na faculdade, não vai ter dinheiro pra pagar, não vai ter dinheiro pra custear seu estudo e você vai sair. E aí, como é que a gente vai fazer com o grupo? Eu fiquei malzona, gente. Tinha uma amiga, ela chama Angélica, ela mora hoje em Maringá, Paraná. Eu comecei a chorar e fui pro banheiro da faculdade. Aí ela foi atrás de mim. Aí ela olhou assim pra mim e falou: Lê, calma. É assim mesmo, você vai passar por isso muito na vida, mas vambora. Aí eu sequei as lágrimas, voltei pra sala de aula, dei um duro danado, eu estudava bastante. Eu não conseguia comprar livro, eu me formei sem comprar livro. Olha aí, gente, me formei sem comprar livro, tá? Não comprei. Estudava, batalhava, corria, fiz muita amizade com os bons professores. É uma coisa que eu queria falar aqui hoje. Às vezes as pessoas, quando a gente tá muito se sentindo diminuído, e às vezes a gente tá diminuído mesmo, às vezes você não tem R$1 no bolso. Você acaba às vezes se afiliando a pessoas, por exemplo, igual essa moça que te maltrata e você quer ser bom. Não, a gente tem que se afiliar com quem é melhor que a gente, quem tá um pouco mais enxergando mais que a gente. Sim. Então assim, eu ia muito para professores que eram muito bons. Eu não gostava de professor que chegava na sala de aula e ficava contando da vida pessoal dele. Pra mim, essa pessoa não se preparou. Tá ali, tá ganhando dinheiro dele, mas você tem que se preparar pra fazer o que você faz. Você é o quê? Você é motorista, né, Léo? Motorista. Léo é motorista. Eu chego lá de manhã cedo, eu tenho que chegar na Paulista, porque eu tenho um emprego. Já pensou se o Léo começa a contar da vida dele? Senta dentro do ônibus e não, eu vou contar aqui da minha vida, não vou dirigir, não. Sua função é dirigir, vamos dirigir, vamos chegar lá. Então, assim, o bom profissional é aquele que faz aquilo que ele tem que fazer. Ele faz se propôs, acontecer. Exatamente, faz acontecer. Então, pessoal, eu ficava na faculdade, voltava pra limpeza, trabalhava na limpeza também não foi fácil, eu tinha chefes homens, eu com 19 anos de idade,
sofri muito assédio, de tipo, propostas e não sei o que, e eu não dava atenção pra isso, então eu era punida, sabe? O cara dava o chaveco dele, eu não queria, ele me punia. Então uma vez, por exemplo, o meu chefe me colocou a gente fechava a saída 10 horas da noite, ele me colocou 8 horas da noite para lavar 240 lixeiras. Na chuva. Era uma chuva. E eu lavei. Tipo uma punição. Punição. Eu lavei todas as lixeiras. Quando saí de lá não tinha mais ninguém. Todo mundo já tinha ido embora. Não tem problema. Eu tinha o meu foco. Eu queria me formar. Eu queria trabalhar dignamente. Eu queria dar uma condição melhor para minha família, que ficou lá no Nordeste. E estudando, eu trouxe meu irmão. Esse que nasceu próximo de mim, o Rafael. Ele veio, ele arrumou um trabalho em demolição, né? Trabalhou bastante em demolição e voltou para o Nordeste. Hoje ele tem uma loja, hoje ele é um empresário, assim, ele fez a vida dele lá. Veio e lutou também bastante, batalhou muito, sofreu muito junto comigo. E aí eu consegui, né, graças a Deus, com muita luta. Tinha dia que eu contava bolacha, sabe o pacote de bolacha creme crack? Eu pegava o pacotinho de bolacha daquele e eu ficava assim no café da manhã, assim, tomando café da manhã e pensando, ai, comi só 2 bolachas, eu tô com vontade de comer outra. Só que aí eu pensava, se eu comer mais uma bolacha, vai ter um dia da semana que eu vou ficar sem. Porque o pacote era fechado pra semana. Fechado pro mês. Entendeu? Pro mês, às vezes eu tinha 2 pacotinhos pro mês inteiro. Então, sim, se eu comesse mais de uma, então eu tinha contagem até do tanto de bolacha que eu comia. Então eu comia 2 bolachas, ia pra faculdade, trabalhava, comia no serviço e pronto. Aí um belo dia eu consegui um estágio eu fiz uma prova e consegui um estágio na prefeitura de Imbu. Então eu mudo de lá, saio da limpeza e venho pro estágio. Aí a vida começa a caminhar. Aí eu vou para outros ambientes, né? Nesse estágio eu conheço várias pessoas e eu conheço uma coisa chamada concurso, né? Concurso público. E eu falo assim, eu quero ser uma assistente social de concurso público, porque eu era estagiária e quando você é estagiário você sofre também, porque você está ali dentro de um serviço público. Alguns assistentes sociais foram bem bacanas comigo, outros nem tanto, outros eu tinha que fazer o trabalho deles. Os que já era concursado, né? Eu falei, eu quero voltar aqui pela porta da frente, eu vou entrar aqui pela porta da frente. E eu comecei a prestar concursos para São Paulo inteiro. Não era formada, eu prestava concurso. As pessoas têm essa ideia, eu vou prestar concurso quando eu tiver formado. Não! Quando você vai para uma prova, o que mais te atrapalha numa prova é seu nervosismo, sua ansiedade, sua angústia. Então você precisa lidar com aquilo. Como que eu fui lidar? Fazendo na prática. Eu fui para Paulínia, Louveira, Mauá, fiz vários concursos sem estar formada. Tudo que você faz repetitivo, né? Você vai... E eu ia vendo minhas falhas, ia vendo meus erros, ia me consertando. E aí, quando eu termino, antes de eu terminar a faculdade, 6 meses antes, acaba meu estágio. Eu choro, imploro para que renovem meu estágio, porque eu pagava aluguel, eu não tinha condição de bancar tudo, sem nada. Agora eu tava sem nada, sem um estágio que eu ganhava R$500 nesse estágio. O que eu faço? Vendo o terreno da Bahia de R$2.000 e compro um barraco na favela. Sim, eu morei num barraco que não tinha privado. Você morou aonde aqui? Eu morei lá na Rua da Câmara, lá em Imbu. No Imbu. E aí eu comprei um barraco, gente, que não tinha privada, tinha um cano de água. Quando o vizinho dava descarga na casinha dele, saía tudo na minha, nesse barraquinho, mas foi uma maravilha, porque eu conseguia estudar, eu não tranquei minha faculdade, eu não pagava aluguel, então eu precisava minimamente sobreviver. Só que já nessa fase final, um belo dia, eu tô lá eu consigo de novo uma recolocação. Me dão, né, um projeto para eu trabalhar. Nesse projeto eu ganhava R$600 por mês, e aí eu começo a trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde. Um dia eu tô lá nesse projeto, dá uma chuva forte, começa tudo a azular, aquele desespero de quem mora em barraco. E aí eu só escuto um telefonema da Defesa Civil. Me ligam e falam assim, vem pra cá, que a sua casa alagou e você perdeu tudo. Gente, na hora eu faço assim, eu não sei o que fazer. Eu chamei um colega lá de trabalho, contei, virei um chororô, eu chorava sem parar, porque eu falava agora eu tô lascada. E eu fui lá pro local, saí do trabalho e fui lá pro local. Quando eu cheguei lá, minhas coisas estavam tudo nadando assim, ó. Só via cocô,
E minhas coisas nadando no meio do cocô, porque a chuva entrou no córrego, o córrego veio com esgoto, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Aí a Defesa Civil, aquele monte de gente ali perto de mim, eu ainda tava me sentindo confiante. Daqui a pouco vai dando 5 horas da tarde, a chuva começa, o povo indo embora. Indo embora, indo embora, indo embora. Eu sentei, Léo, assim, até me emociono falar, porque foi uma fase assim, muito difícil. Eu sentei assim na escadinha do barraco e fiquei assim, e agora? Eu não tinha nada, eu tinha uma bolsa que eu levei pro trabalho, um moletomzinho que eu tinha que fazer, até umas colegas da faculdade que me deu, e uma calça e um tênis. E ali naquele momento me atacou uma crise renal, de dor de renal mesmo, e eu fiquei olhando assim e falei, acabou, agora acabou. Acabou. E na hora que eu tô assim, toco uma mão aqui nas minhas costas. Levanta, caminha, bora tomar um banho. Era uma vizinha minha chamada Dona Venária, que ainda mora lá nesse local até hoje. Eu olhei pra ela assim, já chorando. Aí ela me deu um abraço e falou, vambora, menina. Eu fui pra casa dela. Na casa dela, a filha dela chegou, chamada Silvia, hoje uma grande pedagoga. Falou assim, Letícia, toma um banho. Vou pegar uma calcinha, um moletom, uma blusa pra você. E eu deitei, tomei o banho, tomei uma dipirona e fiquei assim na cama delas assim, pensando, pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou, meu Deus? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Aquele momento, assim, eu acho que foi o dia que eu mais conversei com Deus, sabe? De você falar assim, bater na porta de Deus e falar, ei, pelo amor de Deus, eu sei que você tem muito problema aí, você tem muita gente te pedindo ajuda, esse foi o seu maior sofrimento. Eu acho que, fora esse, ainda tem mais alguns, mas eu acho que esse foi... Bastante. Esse foi complexo porque você perde tudo, né? E aí eu falei assim com Deus, o que eu faço aqui agora? E parei. Perde tudo entre aspas, né? Porque assim, aí que nem a gente analisa isso. Você não perdeu tudo, pô. De alguma coisa você tirou força daí e foi embora, né? Mas naquele momento ali, que você tá daquele jeito, realmente você achou... Não, na sua imaginação, pô, acabou. Você tem uma casa pra você dormir uma noite. O que você vai fazer com as próximas? Entendeu? Então tudo isso eu parei e eu falei pra Deus assim. Aí, depois nesse momento, a Defesa Civil tinha ligado pra minha mãe, que eu não tinha telefone. Eu pedi que ligassem pra cidade, deixassem um recado pra minha mãe e minha mãe ligasse. Aí minha mãe ligou no telefone da Dona Venária. Quando minha mãe ligou, eu chorei muito. Falei, mãe, não sei o que. Ela falou, minha filha, hoje eu tava o dia inteiro batendo feijão, eu não tenho dinheiro pra te mandar, eu não tenho nada pra fazer. E ela falava assim, vem embora pra Bahia, vem embora, sai desse inferno. Vem embora. E eu olhei assim, eu falei, tá bom. E parei assim e falei com Deus. Falei assim, Deus, é isso que você quer? É eu ir embora mesmo? Assim, eu tava no meu último ano de faculdade, gente. Eu tava ali na cara do gol, eu tava fazendo meus concursos, eu tava estudando bastante. Eu falei, Deus, é isso mesmo que você quer? É pra eu ir embora mesmo? Me manda um sinal. Aí eu acordei cedo, vesti uma roupa da Silvia, fui trabalhar. Cheguei no trabalho, eu tive apoio de todo mundo do meu trabalho. Cada um me entregaram um envelopinho assim com R$500 dentro. Me lembro até hoje, eu tenho até a mensagem desse envelope. E o meu chefe falou comigo, vai procurar uma casa pra tu morar. Vai procurar uma casa que a gente vai te dar esse dinheiro durante 3 meses. 3 meses a gente vai te dar R$500. E você vai procurar uma casa agora. Saí andando, achei uma casinha do meu amigo Zito, um mecânico super... Um cômodo com banheiro, assim, tava tudo... Tinha saído uma pessoa, o negócio tava meio assim, cheio de meio coisadinho, bagunçado. Sim. E ele falou assim, isso serve pra você? Eu falei, nossa, isso aqui tá ótimo, faz bem barato. Contei a situação pra ele, ele falou, eu te alugo por R$250. Eu falei, nossa, ainda sobra 250, né? Pra eu comprar um monte de coisa. Em uma semana, Léo, eu ganhei tanta coisa que eu dei pra um monte de gente que não tinha. Amigos meus que não tinham, amigos meus lá do lugar que também perderam. Aí eu tinha cama bonita, eu ganhei uma cômoda maravilhosa, eu ganhei um guarda-roupa, eu ganhei um rack, eu ganhei cobertor, eu ganhei roupa. Gente, aí que eu comecei a me vestir bem, porque eu ganhei tanta roupa bonita das pessoas, assim, roupa de frio. Nossa, eu me senti uma outra pessoa. Mudei pra esse lugar, aí um lugar mais digno, um lugar que tinha banheiro, chuveiro quente. E assim, aí, gente, eu com esses 3 meses
que eu ganhei desses R$500 do meu chefe, esse meu chefe sai, entra um chefe um pouco mais complexo, um chefe mais difícil, queria que eu trabalhasse mais tempo, e eu falei, assim eu não vou conseguir passar em concurso nenhum. Pedi as contas do trabalho, juntei o dinheirinho, vendi o barraco, peguei o dinheiro do barraco, pedi as contas do trabalho e fui estudar. Determinação. Eu acordava 7 horas da manhã, eu falava, eu não trabalho das 7 até 10, 11 horas da noite, tem dia? Pois é, Letícia Rosa, agora você vai estudar esse horário. Então eu acordava, tomava um café aqui, ó, estudar. Pegava prova de concurso, lia, fazia simulado, via se eu tava bem, acertava. Dava 6, 7 horas da noite eu parava e finalizava as coisas. Ia pra faculdade, aí a faculdade já tava um pouco menos dias pra você ir, eu já tava na reta final, tava me formando e comecei a estudar. Quando foi, isso eu fiz em junho, e no meio de junho a prefeitura de Imbu abriu concurso. Eu peguei e me inscrevi no concurso. Em setembro eu fiz o concurso de Imbu e passei em 4º lugar. Nossa, fiquei muito feliz. Imagina. Ao mesmo tempo sai concurso para Taboão da Serra, aqui Itapevi, São Paulo. Fiz. Em Taboão da Serra eu passei em 2º lugar. Aqui em Itapevi eu acho que eu passei em 12º e fui passando em vários lugares. E aí eu comecei a escolher trabalho. Porque chegava o concurso, eu olhava o valor, a distância, quanto que pagava e acabei ficando em Imbu. Então hoje eu sou assistente social há mais de 10 anos na prefeitura de Imbu das Artes. Nesse processo, né, antes de chegar nessa fase tão bonita aí de estar no concurso, teve a colação de grau. Meu pai não pôde vir, meu pai não vai vir mesmo, porque ele não vem em São Paulo, né? Vocês viram no início do vídeo. Minha mãe não tinha condições de vir, então minha colação de grau fui eu e eu mesma. E eu não tinha, por mais que eu ganhei roupas das pessoas, eu não tinha o vestido para ir na colação de grau, eu não tinha o sapato ainda era aquela moleca lá, que quando molha fede pra caramba. Então o que eu fiz? Uma amiga minha, advogada, que aí eu já fiz já no fim do curso, uma amizade com ela me prestou as coisas dela, a calça dela, um terninho dela, a blusa debaixo dela, um sapato dela, só que o problema é que ela usa 35 e eu uso 37. Então eu botei a molequinha, fui até a Barra Funda de metrô, de ônibus, cheguei lá, botei o sapatinho na hora da colação e esse sapato machucando meu pé, aí com a beca tirei o sapato, fiquei o tempo da colação inteira sem o sapato, mas ninguém via o sapato aqui dentro da beca. Fui lá, recebi, escrevi, né, assinei lá na colação de grau, fui embora pra casa com o sapato na sacola, moleca no pé e vamos embora. E assim eu consegui, né, nessa trajetória aí, concluir meu curso de serviço social e também automaticamente aí já tá trabalhando, né, rapidinho fui chamada pro concurso. Sim. Iniciei trabalhando, economizei, juntei, hoje eu tenho minha casa própria, graças a Deus, hoje eu tenho meu carro, tenho meu filho, ano seguinte eu engravidei, tive o meu filho Kyler, que eu também tive vários desafios, o meu filho tem um autismo leve, né, mas é bem desafiador também, eu tive que reaprender a lidar com todo esse processo. O Kyler bebezinho, eu não parei de estudar, eu fiz especialização em gestão em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, então eu consegui uma bolsa lá no Sírio-Libanês, fiz essa seleção e passei, graças a Deus. E em 2018, né, quando tudo estava muito bem, minha vida estava caminhando, meu filho bem na escola, as coisas caminhando, eu sofri uma lesão na coluna, né, Léo? E em 2018 eu perdi os movimentos das pernas. Aí foi a segunda vez que eu bati de novo na porta de Deus, desesperado, gritando, falando: você tem muito problema, Senhor, mas eu preciso falar com você, assim mesmo, assim, não que eu não fale todos os dias, gente, eu sou uma pessoa que tenho muita gratidão a Deus, esse meu jeito divertido, engraçado, eu levo pra vida inteira. Não sou vítima do que eu passei na minha vida, jamais, eu sou protagonista, né? Eu sou autônoma nessa história, eu escrevi essa história, eu tive decisões assim na vida que alguém ia falar: cara, como você vai pedir conta de um trabalho que você tá trabalhando? Então, o que acontece? Quando eu falei assim lá atrás, assim, quando aconteceu lá a enchente lá no seu barraco, eu falei, nada chega ao fim, velho, quando você devido à sua determinação. Porque assim, aí tá até pra galera aí, né, que tá assistindo, o que acontece?
Às vezes a pessoa acha que acabou, chegou o fim, mas quem decide é você, velho. Se você for batalhar aí, você... o pessoal faz até um vídeo aí de motivacional, né? Que eles falam assim, que você decide, ou você acorda cedo e vai lá fazer o que você quer, ou você fica lamentando e torcendo pros outros não dar certo, né, velho? Então é isso aí. Então, pra quem batalha, nada chega ao fim. Nada chega ao fim. A não ser a morte. Exatamente. Aí em 2018, né? Era 11 de março de 2018, eu acordo de manhã feliz da vida. Gente, eu já acordo cantando, eu acordo brincando. Meus vizinhos, né, até escutam às vezes eu com o somzinho, já acordo por uma música. Primeiro eu falo com Deus, agradeço. Gratidão vem daqui, ó, né, de coisas, né? Porque o Léo me chamou no canal dele hoje, que eu tenho gratidão pelo Léo. Gratidão vem de você agradecer por tudo que a pessoa é na sua vida. Então, gratidão vem de tudo, vem de todos os momentos. Então eu acordei feliz da vida, 5h30 da manhã, minha rotina. Acordo, tomo banho, vou levar meu filho pra escola. A hora que eu sentei pra pôr o tênis no pé dele, eu sentei e eu senti um estouro. Era um estouro mesmo, um barulho, fez pá! E naquele estouro veio uma dor muito grande. Eu fui trabalhar nesse dia com muita dor. A gente já conseguia ver que a marcha da perna não tava legal, eu tava mancando. Mas eu fui trabalhar, eu insisti, pra mim aquilo ia passar. Foi um mau jeito. E quando eu tava trabalhando no serviço, eu atendi um paciente, na hora que eu levanto eu não consigo levantar. E aí umas pessoas do meu trabalho me trazem em casa, você vê. Acho que eu tava tão envolvida com o trabalho que eu não parei pra me olhar. E quando eu cheguei aqui em casa, eu dormi, era uma sexta-feira, quando eu acordei no sábado eu não senti mais as pernas. Eu mexi minhas pernas e eu não senti as pernas. E isso me apavorou muito. Eu fui pro hospital, eu pedi ajuda e ao mesmo tempo que eu dizia que eu não sentia as pernas, eu sentia dor, uma dor que não tinha como você parar essa dor. Essa dor não parou com morfina, essa dor não parou com medicação pesada, essa dor não parou de jeito nenhum. Eu fiquei 45 com essa dor, eu emagreci 12 quilos, eu atrofiei todo o meu lado direito, acho que foi o direito, atrofiei mesmo, assim, meu corpo ficou horrível, perna secou, e eu ficava buscando explicação de tudo que é lugar desse mundo para aquilo que eu tava passando. Minha mãe veio da Bahia para me ajudar, eu interrompi trabalho, arrumei uma pessoa para dirigir, para levar meu filho para escola, e a dor continuou tanto que as pessoas que me visitavam, elas começaram a dizer, o próprio médico que me acompanhava, um ortopedista, ele começou a dizer que minha cabeça já tava passando, sabe? Eles falam que quando você sofre um sofrimento muito grande por muito tempo, você começa a sair da sua realidade. Por quê? Porque as pessoas me perguntavam assim, como você está? Eu lá, as pernas tremendo, assim, toda atrofiada, e eu falava assim, eu tô bem, esse é um jeito meu. Então, assim, já achavam que eu tava, tipo, como que alguém tá desse jeito assim, tá dizendo que tá bem? Então, eu fui acompanhada, né, desse ortopedista, por uma fisioterapeuta maravilhosa e por uma acupunturista também maravilhosa, chama Maíra, minha fisioterapeuta é a Lívia, e o ortopedista eu passei por alguns. Então, assim, teve um dia que eu acordei de manhã, depois desses 45 dias eu acordei, era umas 5h30 da manhã, e pedi pra minha mãe me levar até a janela. Minha mãe me levou até a janela de casa e eu olhei assim pro nada, assim, pro sol nascendo, e eu falei assim, pensei assim, falei, Deus, todos os dias uma hora dessa eu tava levantando pra trabalhar. E agora eu tô nessa situação. E antes disso eu tinha conhecido a Ayurveda, né, que é a medicina indiana, né, a Ayurveda. E nesse período que eu conheci a Ayurveda, que eu levava meus pacientes para um grupo de Ayurveda, eu lembro que a professora, a coordenadora ali do grupo, ela falava assim, você sofre até você resistir ao sofrimento. E eu ficava com aquela dor imensa, com aquela perna toda atrofiada, com aquele sofrimento, e ficava pensando, como que eu tô resistindo a esse sofrimento? Como que eu tô resistindo? Aí um belo dia, acho que no dia seguinte, eu pensei assim, eu posso viver assim, porque eu já tinha perdido fé, eu já tinha perdido esperança, eu já tava, gente, lá embaixo. Tanto que uma vizinha minha me visitou e ela falou assim pra mim, você tem que ter fé. E eu virei pra ela e falei assim, não, eu não vou melhorar mais. Então, ou seja, eu já tinha perdido minha fé. Então, eu pensei assim, eu falei, olha, se eu melhorar essa dor, porque uma das possibilidades que o médico tinha me dado pra melhorar a dor era fazer um processo de desnervação. Só que ele disse que eu não ia mais recuperar o movimento dessa perna. Ia parar a dor, mas eu não voltava mais. E você estava sem movimento mesmo? Sem movimento, mas ia parar a dor.
Mas não tinha mais a possibilidade de eu voltar com essa perna. E aí eu falei assim, eu vou aceitar a desnervação, eu vou vender meu carro. Pensei, Léo, vou comprar uma cadeira motorizada, vou pedir meu irmão lá da Bahia um dinheiro emprestado e vou comprar um carro automático. Sabe? Pensei tudo isso, um carro que dê pra eu dirigir, assim eu vou trabalhar. E lembrei que meu trabalho tem acessibilidade. Você tava já pensando na solução? Já. Aí nessa mesma hora, eu conto pra minha mãe, chamo ela dentro do quarto, ela entra, eu deitada lá, assim, já com muita dor. Eu falei assim, mãe, eu pensei aqui, contei tudo pra minha mãe. Minha mãe virou assim pra mim e falou assim, toma vergonha na sua cara, pega esse telefone agora, liga pra uma fisioterapeuta pra poder cuidar de você. Eu tenho certeza que um bom fisioterapeuta vai te ajudar. Juro, Léo, na hora eu entrei assim, joguei no Google, fisioterapeuta em Embu das Artes, aí apareceu a arte da cura. Falei, é nesse lugar que eu vou. Liguei, fui, minha mãe me levou, foi me arrastando, as pessoas me ajudando. Quando chegou lá, foi o primeiro dia que eu fiquei sem dor. Porque a profissional me fez um processo lá, que ela me ensinou, de descompressão desse nervo que estava comprimido, né? Eu comprimi toda a raiz nervosa da parte inferior, eu comprimi toda a raiz das pernas quando eu tive essa lesão. Então, eu passei a primeira noite que eu dormi. Depois, na segunda noite, aí depois eu fui conversando com essa profissional, eu falei, olha, o médico falou que eu não vou mais ter a sensibilidade da cintura para baixo. Isso também me angustiava muito, eu tava com 30 anos. E ela falou assim, não, isso é só questão de tempo. Me dê mais tempo aí, me dê mais uns 15 dias que você vai ficar ótimo. Eu falei, mas gente, será que eu vou voltar a andar? Ela falou, vai voltar a andar, vai ir praia, vai andar de bicicleta, vai andar a cavalo, vai dançar. Ih, minha filha, você vai ver muito. E foi assim que eu comecei a melhorar. Então assim, pela segunda vez, eu bati de verdade na porta de Deus e consegui assimilar ali as coisas que eu fui aprendendo. Então assim, Letícia, como é que você fez? Às vezes as pessoas pensam assim, não, a Letícia me vê assim e fala, não, a Letícia é assim mesmo. Eu já até atendi paciente, que às vezes o paciente chega muito mal, ele fala assim, você não sabe o que eu tô passando. Aí dá vontade de falar, você não sabe o que eu já passei, sabe? Assim, já passei muita coisa assim que te coloca lá embaixo e você vai subir. Mas você precisa aprender o tempo inteiro a escutar, a ter gratidão, a compreender, a renovar, a refazer, a entender os sinais que Deus te dá. Porque Deus dá sinal pra você toda hora. Só que às vezes a gente vê o sinal e fala, não é esse sinal. Mas deve estar ali o sinal. Então, tem que saber interpretar, né? Interpretar. Então, quando eu melhorei as pernas, eu vi também que eu estava um pouco acomodada. As pessoas até brincam comigo, Letícia, você é acomodada. Sim, porque eu tinha 10 anos que eu tinha terminado o serviço social, eu cheguei a fazer algumas especializações, eu já trabalhei no Ministério de Segurança Pública, formei profissionais GCM, policiais para o trabalho com pessoas que fazem uso de substância, de droga. Já trabalhei no Ministério da Saúde. Enfim, já fiz várias coisas dentro dessa minha trajetória de vida. Mas eu falei, cadê aquela moça? Né? Eu dei uma caída, assim, fisicamente, emocionalmente e desse sofrimento. Mas cadê? Eu tenho mais para produzir. Né? Eu sofri bastante para chegar no serviço social, para aprender. Nesses 10 anos de trabalho meu, eu já apoiei muita gente, já vi muita vida transformada. Mas parece que eu dei uma parada. E aí foi a hora que eu falei, eu vou estudar, eu vou fazer outra coisa. E aí eu fui pro direito. E este ano, né, desse semestre que vem até junho é meu último ano do curso de direito. Né? Então, eu precisei correr e buscar outras coisas, outras ferramentas, porque a gente tá aqui para aprender, né? Sim, não dá pra você se acomodar em nenhuma coisa só. Exatamente. Né? Tem tanta coisas aí que mas é assim mesmo, então isso aí mostra que você não é uma pessoa acomodada, né? Isso aí já mostra, e talvez isso aí é da onde você tira a força para passar pelos seus problemas aí. Que tem muitos, né? Que todas as pessoas batalhadeiras que conseguem suas coisas passa por poucas e boas. Então você não é diferente, né? E então assim, você já passou por muitos e aí não dá nem pra contar em tudo detalhes, não dá, porque senão vai ficar... Mas enfim, aí hoje você trabalha de assistente social. Perfeito, eu sou assistente em Embu das Artes, né? Que passa por muitas coisas também, que eu acredito que essa profissão não é fácil. Não, nem um pouco.
E tá finalizando o direito, né? Tô finalizando o curso de direito, né? Esse semestre que vem, né? E o próximo termina em junho, né? De 2023. Eu tô finalizando direito e tô na empreitada já daquele estudo fervoroso da prova da OAB, a disciplina de estar estudando, batalhando, porque assim, não adianta chegar aqui e morrer na praia. A gente tem que ir até o final. Não tenho dúvida, se aplicar tudo que já aplicou lá atrás, aí você vai se dar bem. E hoje também, Léo, como eu tive esse problema da coluna e eu fui cuidada, né, por profissionais como a acupuntura, já estava vendo um pouco dessa questão de Ayurveda, aí eu também fui estudar um pouco, fiz cursos em terapia holística, né, de Reiki, barras de Axis, e eu tenho um espaço lá em Imbu, né? Sim. É um espaço em Imbu, no Centro de Imbu das Artes. É o seu novo projeto, é isso? Que já está em andamento. Já está em andamento. E o trabalho em barras de Axis é uma sessão, né? Você faz sessão com a pessoa, são 32 pontos na região da cabeça, que vai trabalhar todas as questões da pessoa, desde desequilíbrio, baixa estima, ansiedade, estresse, questão de prosperidade, a questão de relacionamentos. Então, assim, a Axis trabalha tudo na pessoa, inclusive essa abertura de consciência, né? Porque o que é abertura de consciência? Às vezes você tá com uma pessoa, às vezes você orienta essa pessoa, eu mesmo que já trabalho, às vezes passo 1 ano trabalhando com a mesma pessoa, com o mesmo paciente, você orienta, você fala, você vê que às vezes a pessoa reclama, meu problema é financeiro, mas aí você vai ver, tem familiar que já deu dinheiro, outro familiar deu emprego, outro familiar deu não sei o que, e a pessoa não caminha. Por quê? Porque às vezes você precisa fazer um trabalho de abertura de consciência, né? E o que é abertura de consciência? A primeira coisa pra gente abrir a nossa consciência é o não julgamento. Letícia, mas não tem como a gente não julgar. É simples. Quando eu julgo, por exemplo, Léo me fala, Letícia, eu tenho uma garrafa. Se ele me falar, aí eu falo assim, que cor é a sua garrafa, Léo? Vermelha. Pronto, eu não quero mais saber de nada dessa garrafa. Eu já sei que a garrafa é vermelha. Finalizei, isso foi um julgamento. Finalizou. Sim. Um julgamento, né? Uma coisa que a gente chega ao fim, decide, tá ali, tá barrado, já tem uma sentença, a garrafa é vermelha, não tem mais o que a gente falar da garrafa. Mas se eu não fecho nesse julgamento, eu falo, não, Léo, eu quero conhecer a garrafa. Nossa, ela tem uma tampa branca e tem uns detalhes escritos também. Sim. Então, isso vai fazendo com que você cresça no seu aprendizado. Entendeu? Então, a abertura de consciência em Axis é isso, é você não ter o julgamento. Que no programa do Léo. Léo pode até me dizer, olha, o programa é isso. Ontem eu tava um pouco ansiosa. Eu falei, nossa, eu vou até chorar lá, porque você vai falar da sua vida. Mas você chegando aqui, é outra história. Então isso é a abertura da consciência. Eu vim aqui pra aprender, eu vim aqui pra ver como que funciona, qual é a sensação que eu tive. Então é isso, a gente abrir a nossa consciência, a gente ter essa abertura, a gente saber o que a gente se propôs a estar aqui, né? Porque a gente tá aqui nesse mundo para evoluir. Você vê aqui simplesmente, basicamente, para isso. Letícia, a gente vai ter que evoluir no amor, a gente vai ter que evoluir na tristeza, né? Tem hora que tem que sentir tristeza, às vezes a gente tem que evoluir na questão da consciência, às vezes a gente tem que evoluir até nos nossos próprios desafios que a vida nos impõe. Isso tudo é evolução. Então, assim, esse é meu processo e eu tenho uma gratidão imensa pelos meus pais, né? Falei bastante dele, dos meus irmãos, dos meus amigos, de todas as pessoas que compuseram minha trajetória. Não deu pra falar o nome de todo mundo aí, que é muita gente que esteve e estão comigo também. Mas eu acho que a coisa principal que a gente tem que fazer hoje, né, que eu observo muito isso no Léo, o Léo coloca muito isso, é você ser dono da sua história. Não adianta você culpar ninguém. Letícia, eu podia ter passado dos meus 15 anos brigando lá porque eu não tenho uma calça, porque eu não tenho uma blusa, porque eu tenho que pegar o perfume, a amostra de perfume emprestada dos outros. Né? Eu podia ter passado minha vida inteira fazendo isso, dizendo pro meu pai, por que o senhor não ficou em São Paulo, o senhor ia ter uma vida melhor talvez. Eu podia ter feito isso, mas não, gente. Eu tenho uma gratidão imensa pelo meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe, eles não tiveram condições financeiras para me apoiar nas minhas coisas, mas isso não importa, porque eu tive a condição emocional deles, assim, a garra, a esperança. O meu pai meu pai nem se atende, o meu pai é tão sertanejo, né? Tão do sertão que ele não sabe nem o que é assistente social. Estudante de direito ainda? Nem pra ele isso nem existe. Então, assim,
o que a gente tem que levar é a gratidão daquilo que a gente caminha. Né? Eu vejo muitos, dentro do atendimento, né, enquanto assistente social, eu vejo muito filho reclamando, porque minha mãe faz parte disso, minha mãe faz parte daquilo, minha mãe só faz isso, né? Minha mãe só me ajuda 3 dias na semana, minha mãe fica com meu filho 2 dias na semana, podia ter ficado 5. Minha mãe nunca ficou um dia com meu filho. Minha mãe mora na Bahia, eu e meu filho moramos aqui em São Paulo. Já ajudou demais. Eu penso assim, você tem que ajudar enquanto você não é capaz, pô. Quando você já é capaz de tocar, você se vira. Minha mãe tá 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros distante de mim, mas só que assim, mano, o que ela já fez por mim, já fez demais, pô. Quando você realmente quer, você vai. Quando eu fiz minha especialização, as pessoas falavam pra mim assim, você ganhou neném, agora a sua vida vai ser diferente, agora você vai ver como é que é, agora quero ver tu estudar. Aí, o que acontece? A minha especialização que eu fiz no Sírio-Libanês, eu tenho uma foto do Kyler, o último dia de aula meu era a entrega do TCC. Tem a foto assim, é uma impressora em cima da cama, o Kyler deitadinho assim do lado da impressora coberto com um cobertorzinho, um notebook e eu aqui escrevendo TCC. Eu fiz questão de gravar esse momento, de tirar uma foto e registrar esse momento, eu ali terminando o TCC depois de um dia de trabalho. Então assim, o filho, ele não impede você, o que te impede é aqui, suas crenças limitantes, é você não enxergar que você é capaz de tudo. Eu sou capaz de tudo. O Léo é capaz de tudo que ele quiser, que ele fala assim, não, quer saber de uma? A partir de hoje eu quero ser médico. Eu falo aqui, às vezes já falei em outros vídeos. A gente pode ser pobre, às vezes por dificuldade financeira, alguma coisa. Tem faculdade que a gente... Sim. Mas mesmo assim, se você meter a cara no estudo, você consegue uma bolsa, não é isso? Consegue. Então, assim, às vezes, eu falo até por mim, tem coisas que eu não toco, não é que eu não consigo. É que eu tô... Você tem outros projetos. Exatamente. Às vezes você não quer quebrar a cabeça com aquilo, isso aí já é outro problema. Tá. Mas que você é capaz, Você é capaz? Você é capaz. Então, assim, tudo que você decidir que, não, eu quero, cara, essa palavra eu quero, você vai. Porque, assim, eu mesma, esse período todo que eu cheguei do Nordeste, que eu fiquei aqui em São Paulo, você pensa que eu parei um ano de ir na Bahia, mesmo ganhando R$350 na faxina? Eu ia de carona, mas eu não deixava de ver minha família não, entendeu? Eu nunca fiquei longe do meu pai e da minha mãe. Eu nunca espacei o tempo da visita, eu sempre estive ali, eu sempre apoiei. Eu ligo pra minha mãe de manhã, eu ligo meio-dia pra saber se ela almoçou, eu ligo de noite pra saber se tá tudo bem por lá. E ela me conta tudo. Então, assim, a vida é o que você se determina a fazer e o quanto que você não liga para os desafios. Porque também quando eu fui fazer direito, o que eu faço? Eu saio de casa às 5h30 da manhã, eu deixo o Kyler na escola, eu trabalho o dia inteiro, depois eu pego ele na escola, trago aqui pra cidade que eu moro, depois eu vou pra Santo Amaro, minha faculdade é Santo Amaro. Sabe que hora que eu giro a chave da porta de casa? 1h da manhã, o Léo vê, né, Léo? A gente mora no mesmo condomínio. Eu giro a porta de casa 1h da manhã, olho no relógio, 1h da manhã. Sabe que isso é um problema? Ai, Letícia, como você aguenta? Nossa, como você aguenta? Nossa, como você aguenta? Você aguenta. Sabe por que você aguenta? Porque muitas vezes você fica até 1h da manhã olhando o celular, o Facebook, o WhatsApp de alguém que não tem nada a ver com a sua vida. Então a gente vai ficar até mais tarde, ninguém vai morrer, porque dormiu 1h da manhã e tem que acordar 5h30. Você acorda um pouco mais disposto, mas aí você tem uma gratidão imensa por o domingo você dormir um pouco mais tarde. Verdade. Né? E sem falar todas as possibilidades que a vida vai te abrindo dentro desse processo, né? Nesse processo de curso, eu já consegui apoiar muita gente. Ô Lei, então, o seu novo projeto, tipo assim, se a pessoa, eu quero ir lá ter uma consulta com você, né? Uhum. Aí, tipo, desculpa a minha ignorância aí, a galera. Fique em paz, Léo. Mas assim, tipo assim, ele pode ajudar, tem uma pessoa que esteja percebendo que tá com começo de depressão, que é a moda do momento, né? Tipo, a doença do momento. Sim. Aí ajuda muito a pessoa. Ajuda bastante, com certeza. E foi bacana você falar a moda do momento, né? A gente,
A gente tá vendo, por exemplo, sou assistente social de saúde mental, tá? Eu trabalho em CAPS. E a gente tem percebido, por exemplo, Pernambuco, né? Teve aquela onda de jovens que estão tendo uma ansiedade coletiva. E aí hoje a gente tem um Facebook que os meus professores de direito brincam muito, né? No Facebook hoje você tem juízes que não são juízes, você tem médicos que não são médicos, você tem sociólogos que não são sociólogos, você tem filósofos que não são filósofos. E infelizmente a gente tem muitas pessoas, né, nesse processo. Mas o que a gente vai vendo hoje, né, Léo, que nem você falou da depressão, da ansiedade. Gente, pra você ficar ansioso é muito simples, né? É só você não ter um trabalho junto com a sua consciência, é só você não ter um trabalho junto com o seu pensamento. Pra você ficar deprimido, é simples também. Ah, não, Letícia, você não tá, como é que fala? Valorizando o meu sofrimento. Cara, o sofrimento, ele é inerente à pessoa humana. O seu primeiro ato de sofrimento é quando você nasce. Você chora porque é difícil respirar. Sim. E quando você não respira e não chora, você vai pros equipamentos, porque você precisa chorar. Você precisa passar por esse momento. Então, todos nós vamos ter sofrimento. A diferença é como você lida com isso. O tanto que você deixa isso te afetar, né? O quanto que você vai lá na casa de um amigo, conversa, toma um refrigerante, um suco com essa pessoa, lê um livro, busca projeto. Projetos estão aí, né? Então, Léo, qualquer pessoa que sentir, que tá deixando, eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo assim, olha, a mente, ela tem 2 significados. Se você for olhar a palavra mente, ela no dicionário, leia, mente, primeiro é mente, de mente, cabeça, e mente de mentira. Sim, faz sentido. Mente de mentira, eu falo pros pacientes. Por que mentira? Porque assim, tem hora que a sua mente vai te contando coisa que não existe. Que não faz sentido. Mas você não consegue ter uma consciência crítica de discutir com essa mente, de falar, ei, mente, peraí. Calma, eu não sou assim não, ei. Peraí, eu sou bonita, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, tem hora que eu tenho minhas falhas. Mas se você não tem esse processo de fazer isso com a mente, você começa a tornar a verdade aquilo que a sua mente anda mentindo pra você. Esse é o momento de procurar um profissional. Isso é o momento de você procurar um profissional, de você fazer, por exemplo, a barras de Axis mesmo, vai ajudar muito a pessoa em todos esses processos, entendeu, Léo? Inclusive de ter essa consciência crítica, né? Não só olhar, a garrafa é vermelha, pronto, fechou minha consciência, garrafa é vermelha a garrafa, não me interessa. Não é assim. Então a gente precisa trabalhar o tempo inteiro nesse processo. E o que é mais importante na vida é você fortalecer a sua saúde mental, que a gente fala muito. Por exemplo, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue ter relacionamentos. A gente vê muito hoje as pessoas também nesse processo. Eu não tenho paciência. Eu tenho raiva. Não, eu tenho raiva. A gente atende muito isso. Sim. Eu atendo muito isso. Pessoas que não sabem mais lidar com a raiva, pessoas que não sabem mais lidar com a frustração. E a gente tá vivendo momentos muito voltados para isso, porque a gente também tá tendo umas criações, né? Sim. Aí é da infância. A gente tá tendo muita criação que não sabe dizer não. A gente tá tendo muita criação que não tem limite. Então, o que acontece? Um não é uma frustração do tamanho do mundo, né? Eu, por exemplo, na minha fase de 15 anos aí, que eu não contei, mas teve um dia que eu briguei, um namorado não me quis e tal, aquela coisa toda que a gente passa. Sim. Aquela desilusão miserável quando a gente tá apaixonado. E eu cheguei em casa, falei pra minha mãe assim, eu vou me matar. Minha mãe falou assim pra mim, eu acho que você devia fazer isso logo, porque tanta decepção que você vai passar na sua vida, e você não vai longe não. Então assim, olha o que eu escutei. Gente, eu nunca mais falei desse negócio de morte, porque não dá. Não, e isso você tá falando de um tempo e de uma criação diferente. Exatamente. Imagina aí, por aí a gente já dá pra ver o que acontece hoje. Aí é devido, por isso que a doença depressão é a do momento, né, velho? É a do momento. Então assim, mas não é que as pessoas não deprimam, não, as pessoas deprimem mesmo, mas tudo tem a ver com como você olha pra esse momento, como você se fortalece, né? Outra coisa que eu vejo assim, as pessoas deprimem muito por conta da morte, porque, né? Não é desvalorizando o sofrimento de ninguém, mas a morte é a coisa mais certa que é a vida, gente. Tem que entender que vai acontecer. Vai acontecer. Um momento ou outro, eu, você, o Léo, a gente vai ter que sentar numa cadeira e parar os pensamentos e falar assim, a morte existe.
Sério? Aham. Então assim, cadê minha mãe? Peraí, deixa eu ver se eu liguei pra ela hoje. Ih, tá chegando as minhas férias. Peraí, eu amo tanto a minha mãe. Eu vou lá ver minha mãe. Peraí. Exatamente. Hoje você conversa com as pessoas, principalmente a gente que é nordestino, você pergunta assim, e aí, você vai agora nessas férias? Não, daqui 7 anos eu tô pensando em visitar minha mãe e meu pai, porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê. Tá certo. Só que quem te disse que você tem 7 anos? Né? Exatamente. Quem diz pra você que seu pai tem 7 anos, que a Exato. sua mãe tem 7 anos, que seu irmão tem mais 7 anos de vida? Faz Quem sentido. te disse isso? Então a gente trabalha muito, vivemos num momento de máquinas. Por que a depressão tá tão grande, a ansiedade e essa coisa da morte? Você vê que quando morre alguém, as pessoas enlouquecem. Ah, a vida é um sopro. Ah, não sei o quê. Porque a gente está vivendo num momento de máquinas. Isso é uma máquina. O que tá vendo a gente agora é uma máquina. Isso é uma máquina. Essa TV é uma máquina. Sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá achando que as pessoas também são máquinas. A gente acha que tem uma longevidade. Não pensamos em finitude, Sim. né? A gente não pensa em finitude. A gente acha que a gente é infinito, né? E não Faz somos programações, né? imensas para quando eu fizer 80 anos e quando eu tiver 60. E a gente tem finitude, gente. A gente tem que trabalhar na vida com finitude. As coisas acabam. As pessoas também morrem. Os relacionamentos, sabe aquele relacionamento lindo, bonito? Eu atendo muito isso. Ele acaba, sabe? Só que o que não pode acabar junto com isso é você. Exatamente. Ah, mas eu amo fulano, eu amo demais. Mentira, você ama os momentos bacanas que você passou com aquela pessoa. E isso você ama muito. Só que você precisa se amar primeiro. E quando você ama o fulano mais que você, aí a frustração é na certa. Pensa assim, o seu patrimônio emocional, né? É o seu patrimônio emocional, sua alegria hoje. Eu tô bem, tô aqui feliz com o Léo, né? Autoestima. Isso é um patrimônio. Eu tô num patrimônio agora, meu patrimônio emocional. É muito perigoso eu dizer pro Léo assim, Léo, toma aqui, ó. Eu só vou ficar feliz por causa de você. Eu só vou me alegrar por causa de você. Eu só vou estar assim, nossa, eu vou arrumar meu cabelo por causa de você. Gente, é muito perigoso você fazer isso. Porque o Léo, coitado, ele já tá até preocupado com tanta coisa da vida dele que ele vai olhar pra mim e falar, Letícia, infelizmente eu não posso segurar esse patrimônio emocional seu, porque eu vou te frustrar. Exatamente. Então às vezes a gente tá fazendo isso. Então a gente precisa acordar para esse processo da vida, sabe? O quanto a gente se fortalece, o quanto a gente faz escolhas, né? Dentro de Axis, a gente fala muito de prosperidade. As pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. Meu pai, prosperidade é dinheiro, prosperidade é dinheiro. Sim, o dinheiro é uma prosperidade, sim. Mas você tem prosperidade nas suas relações de amigos, você tem prosperidade. A prosperidade, ela vem de todo lugar. Ela vem de tudo que você quiser. Então, para você ter prosperidade, né? Você vai comprar um carro, Léo, para ser Uber, por exemplo. Aí você vai lá no mecânico, na loja, você já vê que esse carro não presta, né? O moço já vai falar pra você, o carro bateu o motor, nós mandamos aí consertar. Óbvio que o cara não vai falar isso. Mas você ali com sua visão, você levou um mecânico, o mecânico fala, sei não, hein, Léo? Melhor tu ver outro. Não, mas eu gostei do banco desse carro, eu vou ficar por causa do banco. Vai ter prosperidade nisso? Daqui 15 dias, né? O carro quebra. Léo foi avisado? Foi. Mas ele insistiu numa coisa que não ia dar prosperidade. É igual relacionamentos, né? A prosperidade não é só financeira, mas você precisa ter um relacionamento que minimamente te apoia, que te abraça, que gosta de você, que faz projetos juntos. Então, assim, a prosperidade, ela vem de todo o caminho. E se você não enxergar que tudo que você faz tem prosperidade ali, se você vê que aquela coisa não vai te dar prosperidade, celular, então a bateria não me deixa na mão melhor, então vamos pensar em outra prosperidade, porque aquela ali não vai dar. E aí a gente vê muitas pessoas, às vezes, num bolo de falta de prosperidade. É a amizade que me frustra, é o relacionamento que não é legal, é o meu carro que quebra todo dia. Então, assim, que momento você vai parar e falar assim, amigo, ó, você é meu amigo, mas nesse processo a gente não tá batendo, então de vez em quando vou te dar um oi, mas eu quero outro amigo, eu vou me relacionar com outra amizade. Exatamente. Então a vida é feita de escolhas e a gente precisa escolher. Muito legal. Então isso, quem não tem o entendimento, se numa consulta lá, possa passar a ter.
Mas Sim. a pessoa tem que querer também, né? Ou, Tem que querer. isso aí é importante, você, não existe nenhum método que funcione com a pessoa se ela não queira, É, né? exatamente. Tudo você precisa querer. Mas, ó, gente, então, tá longo. A conversa quando é boa, ela passa rápido. Mas, gente, ó, esse vídeo a gente vai estar deixando, vamos deixar na descrição aí, o endereço certinho. Eu vou deixar... Seu número para contato. Isso. Já tem um Instagram? Já tem um Instagram, vou deixar o Instagram do espaço lá, é terapia em Barra de Axis, né? Meu nome é Letícia Rosa, sou terapeuta. E eu vou deixar lá a página, ela tem o telefone e tudo. Então, assim, quem se interessar, né? Quem quiser passar por uma sessão maravilhosa, gente, eu faço. Axis você não pode normalmente aplicar em você, né? Tem alguns contextos que pode, mas é muito pouco. Então, eu não consigo aplicar em mim, né? Todo dentista tem seu dentista, todo cabeleireiro tem seu cabeleireiro e assim vai. A gente precisa também trabalhar nesse processo de prosperidade, porque eu sei fazer, vou fazer em mim. Não, eu tenho que dar uma oportunidade para alguém também, para aquela pessoa também se desenvolva. Então eu sempre faço Axis uma vez por semana, ou um profissional, outro profissional faz em mim. Então eu gosto muito de experiência própria, aplico no meu filho, que é uma criança, e tem certas limitações, certas dificuldades, e eu vejo muito resultado com ele, entendeu? Então, assim, nas pessoas que eu atendo também, assim, tem bastante resultado. Então, é muito bacana. É isso, ó. Então, na descrição a gente vai deixar o endereço e deixar o número para contato. Se for possível, a gente vai dar um jeito de deixar aí. E, assim, quem assistiu o vídeo, que viu toda a história dela, então, juntando, só por aí dá para você entender diante da profissional que a gente está. Toda a casca que ela já teve na vida toda, e aí ainda completando com os estudos que ela teve. Então, filho, pode ir lá, vai lá, faça sua consulta, que certeza que a sua vida vai dar prosperar, né? Vai. Em todos os sentidos. Então, né? Letícia, muito obrigado pelo papo. A gente poderia ficar mais aqui, mas aí fica o vídeo muito grande, a galera não assiste às vezes, né? Sim. Mas assim, quando a gente alcançar aí um bom inscrito aí, a gente vai fazer uns ao vivo aí, a gente traz aqui, bate um papo novamente. Beleza. Né? Que aí dá pra bater um papo maior. Então, gente, continua se inscrevendo aí, assiste, dá um like aí, se gostar, dá um like. Se não gostar também, pode dar também. Então a galera, o pessoal, como que é o nome da cidade lá, da sua cidade? Paramirim. Paramirim, Bahia. O pessoal de Paramirim, Budas Artes, Cotia, quem conhece a gente aí, ó, quem conhece a Letícia, vai assistir aí, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Mais uma história aí legal. Queria agradecer você aqui pela sua presença, né? Pela dedicação de vir aqui. E foi uma aula. Isso aqui, principalmente o final do vídeo, gente. Principalmente o final do vídeo. Foi uma aula. Então, espero que a galera goste aí, né? Então é isso, gente. Pobrecast SP, mais um vídeo aí. E uma boa semana para todos. Deus no comando sempre. Tamo junto. Obrigada, gente.